Neste mundo, os curandeiros são reconhecidos por suas habilidades excepcionais e geralmente recebem posições de poder como resultado. Existe até uma academia real dedicada a treinar os melhores curandeiros da nação. Como curandeiro, você normalmente é classificado como de primeira, segunda ou terceira categoria. Mas então temos Zenos, que nem sequer tem uma licença para usar magia de cura. No entanto, isso não o impediu de ajudar as pessoas sempre que pode. Por isso, ele abriu um pequeno consultório na periferia do reino para tratar aqueles que precisam de sua ajuda. Depois de terminar de curar um homem que veio ao seu consultório, o paciente o agradece, mas não tem muito dinheiro para pagar. Assim, ele oferece a Zenos todo o dinheiro que tem no bolso. Zenos aceita sem problemas, pois não faz isso por lucro pessoal. Após a saída do homem, sua assistente, Lely, entra e o lembra de que ele tem uma visita domiciliar agendada. Zenos diz que vai sair imediatamente, e Lely responde que terá o jantar pronto quando ele voltar. Algumas horas depois, Zenos termina a visita e está voltando para casa. Enquanto caminha pela rua, percebe uma garota loba que parece estar sentindo uma dor terrível. Nesse instante, um nobre a alcança e começa a gritar com ela. Ele pergunta onde ela esteve, e a garota tenta explicar que seu estômago doía muito, então tentou ir ao hospital, mas não a atenderam porque não tinha dinheiro. O nobre olha para ela como se fosse estúpida e diz que uma dor de estômago não é motivo suficiente para ir ao hospital, especialmente para uma escrava como ela, que não tem seguro de saúde. Em seguida, a arrasta para longe e diz que ela deve voltar ao trabalho imediatamente. O nobre a leva até um cemitério e a joga no chão com força, fazendo com que sua cabeça bata em uma lápide. Ele realmente não parece se importar com a saúde dela, pois uma lesão assim poderia ser fatal. Além disso, após a garota rolar pelo chão de dor, uma assustadora energia negra entra em seu corpo, o que seria motivo de grande preocupação. No entanto, o nobre tem as habilidades de observação de um homem cego e acha que ela está fingindo. Ele ordena que se levante imediatamente. Ela obviamente não consegue devido à dor intensa. O nobre se aproxima e ameaça enterrá-la ali mesmo se ela não obedecer, mas a garota mal consegue se mover, então ele a chuta pelo chão. Já impaciente, ele ordena que ela comece a procurar por qualquer coisa de valor no cemitério. Ele então se afasta, e talvez por conta da dor extrema ou pelo fato de ter sido possuída, a garota perde o controle e corta o estômago do nobre com suas garras. O nobre, em choque, não consegue acreditar que foi ferido tão gravemente. Ele tenta argumentar com a garota, mas logo se lembra de que a estava chutando segundos atrás, e agora ela parece sedenta de sangue. Não há mais espaço para negociações. Ele começa a correr, mas sua velocidade não passa de um trote desajeitado. O nobre certamente teria morrido ali, mas por sorte Zenos estava por perto, então ele corre até ele pedindo ajuda. Ele diz que sua escrava enlouqueceu e está tentando matá-lo, mas Zenos já tinha visto como ele a tratou na rua e tem certeza de que o nobre merecia aquilo. A garota loba finalmente alcança o nobre, e ele implora para que Zenos o salve. Zenos olha para a garota e percebe imediatamente a energia negra ao seu redor. Então, pergunta ao nobre o que ele estava fazendo quando a garota perdeu o controle. O nobre não quer admitir que a estava forçando a saquear tumbas, então apenas responde que estava coletando o loot. Isso claramente é ilegal, mas ele tenta mudar de assunto e lembra Zenos que está gravemente ferido, precisando urgentemente de um hospital. Ele até oferece dinheiro a Zenos para ser salvo, mas Zenos não se importa com dinheiro. Porém, ele também fez um juramento de salvar vidas, então quando a garota avança contra o nobre, Zenos o puxa para fora do caminho a tempo. A garota então começa a atirar pedras em Zenos, mas ele as desvia com facilidade. Vendo isso, o nobre acredita que Zenos deveria matá-la, mas ele recusa firmemente, pois segue uma regra estrita de nunca matar. O nobre diz que ele precisa parar com essa filosofia tola, pois se não matar a garota agora, ela poderá matá-lo. Ainda assim, Zenos se recusa, pois como curandeiro, seu objetivo é salvar o maior número possível de vidas. Logo após dizer isso, ele destrói uma pedra arremessada pela garota com um soco direto, o que não é algo que um curandeiro normalmente deveria conseguir fazer. Zenos percebe que a garota é incrivelmente rápida, muito mais do que um semi-humano deveria ser, o que confirma que algo está errado. Ele não quer machucá-la demais, então quando ela tenta atacá-lo com suas garras, ele ergue um escudo mágico. Assim que ela o atinge, é lançada para trás e colide contra um prédio próximo. Como consequência, uma parte da construção desaba bem ao lado do nobre. Zenos teria facilmente conseguido salvá-lo, mas simplesmente escolheu não fazer nada. Agora que tudo se acalmou, Zenos se aproxima da garota, que está com a perna quebrada devido à queda e tenta se arrastar para longe. Ainda selvagem, ela morde o braço de Zenos, mas ele permite que isso aconteça para mantê-la sob controle.
Zenos rapidamente percebe que ela está possuída e coloca a mão sobre sua cabeça, começando a curá-la para expulsar o espírito maligno. Ele tem sucesso, mas ainda está curioso sobre o que exatamente aconteceu para que um espírito a possuísse. De qualquer forma, ele ainda precisa lidar com o fantasma, então usa seus poderes para exorcizá-lo. Depois disso, ele volta sua atenção para a garota. Agora que ela está de volta ao normal, ele cura sua perna quebrada para que possa andar novamente. O nobre, que se arrasta para fora dos escombros, observa a cena com espanto. Ele não consegue acreditar que Zenos tem o poder de curar uma perna quebrada instantaneamente. Ainda gravemente ferido, ele implora para que Zenos o cure também. Mas Zenos apenas responde que, na verdade, já encerrou seu expediente. O nobre terá que esperar até amanhã para ser curado. Ele sabe que vai sangrar até a morte em algumas horas, então implora para que Zenos o cure imediatamente. Zenos eventualmente concorda, mas avisa que isso vai custar um extra. O nobre não se importa com o preço e entrega a Zenos todo o dinheiro que tem. Esse valor já está muito acima da taxa normal de cura, então ele imagina que Zenos deveria estar satisfeito. Mas, para suas surpresas, Zenos diz que isso não é nem de perto o suficiente. Normalmente, ele não liga para o pagamento, mas considerando quão desprezível o nobre foi antes, Zenos está se sentindo bem capitalista agora. O nobre ameaça denunciá-lo por extorsão, mas isso não o incomoda, já que ele nem sequer tem licença para atuar como curandeiro. Tecnicamente, ele é um curandeiro ilegal, mas o nobre provavelmente sabe muito bem como funcionam atividades ilícitas, afinal, ele tem saqueado túmulos. De qualquer forma, Zenos está disposto a fazer um acordo. Ele diz ao nobre que aceita outro tipo de pagamento. Além do ouro, ele quer a escrava do nobre. O nobre nunca se importou com a garota de qualquer maneira, então concorda com os termos de Zenos. Assim que é curado, ele entrega o contrato de escravidão da garota e sai furioso. Zenos então se senta no chão ao lado da garota e espera que ela acorde. Quando finalmente recupera a consciência, ela se surpreende ao ver um homem sentado ao seu lado e pergunta quem ele é. Zenos se apresenta e explica que acabou de comprá-la, então, a partir de agora, ela é sua escrava. Com isso resolvido, ele ordena que Tio tire suas roupas imediatamente. Tio fica envergonhado e pergunta se ele está falando sério, mas Zenos não está brincando. Ele diz que pagou caro por ela e precisa ter certeza de que sua propriedade está em boas condições. No final, Tio obedece, pois não pode contrariar seu mestre. Assim que Zenos examina seu corpo, percebe rapidamente o problema. Ele notou que ela sentia dor antes, e agora fica claro que ela tem uma pedra na vesícula obstruindo o ducto biliar. Isso é algo fácil de resolver para ele. Então, Zenos toca o estômago dela e usa magia para realizar a operação. Em um instante, a pedra é removida, e Tio já não sente mais dor. Ela pergunta o que ele fez, e Zenos explica que simplesmente abriu seu estômago, extraiu a pedra e a fechou novamente em questão de segundos. Para ele, é um procedimento completamente normal. Tio, no entanto, sabe que nenhum outro curandeiro seria capaz de fazer algo assim. Ela agradece por tê-la curado, mas Zenos responde que um simples obrigado não é suficiente. Ele investiu muito nela, então precisa que Tio trabalhe para pagar sua dívida. No começo, Tio pensa que Zenos quer que ela o sirva com seu corpo, mas ele apenas pede que ela o guie até uma planta específica que está procurando. Tio acha o pedido estranho, mas o leva até um arbusto com as folhas que ele queria. Ela pergunta se isso é realmente tudo o que ele quer, pois está disposta a fazer muito mais por ele. Mas Zenos diz que isso basta. Ele exige um preço justo pelo que faz pelos outros, e a ajuda dela em encontrar essas folhas já é o suficiente. Com isso, todas as dívidas estão quitadas. Ele então rasga o contrato de escravidão de Tio e diz que agora ela pode fazer o que quiser com sua vida. Tio não sabe bem o que fazer agora que não é mais uma escrava, mas está livre para explorar novas possibilidades, tudo graças a Zenos. Ela pergunta se pode vê-lo de novo, e Zenos diz que, se algum dia ela se machucar, ele ficará feliz em curá-la, mas não de graça, é claro. Enquanto isso, em casa, enquanto Zenos estava fora trabalhando, Larry começou a preparar o jantar. A comida cheirava tão bem que a fantasma residente, Camila, desceu para ver o que estava sendo preparado. Larry percebe sua presença, e Camila diz que está animada para experimentar sua comida, mas o jantar ainda levará um tempo para ficar pronto, então ela terá que esperar em seu quarto. Logo em seguida, uma garota chamada Sofia entra procurando por Zenos, mas Larry informa que ele saiu para uma consulta e não está em casa no momento. Sofia veio cedo hoje esperando ter Zenos só para ela, mas, já que ele não está lá, decide esperá-lo voltar. Parece que Sofia não foi a única a querer ver Zenos hoje, pois, momentos depois, Linga também aparece procurando por ele. Larry diz que Zenos não está, e Linga decide esperar.
No entanto, fica surpresa ao ver que Sofia já está ali. Ela esperava poder se aproximar de Zenos durante uma inspeção médica, mas agora seus planos foram arruinados. Pouco depois, uma garota orc chamada Lu arromba a porta da frente e entra. Lely vai recebê-la e diz que ela pode ficar, mas só depois de consertar a porta que quebrou. Lu também gosta de Zenos, mas, na verdade, veio porque sentiu o cheiro da comida de Lely a quilômetros de distância e queria muito experimentá-la. Eventualmente, Lely termina de cozinhar e sai para resolver algumas tarefas, deixando as outras garotas na cozinha. No segundo em que Lely sai, as garotas demi-humanas não conseguem mais resistir ao cheiro da comida e decidem provar um pouco. Elas são espertas o suficiente para não esvaziar completamente a panela. Ou pelo menos era isso que achavam. Agora a panela está praticamente vazia. As três começam a perceber o grande erro que cometeram, pois Lely certamente ficará furiosa quando voltar. Momentos depois, Lely retorna e, ao ver o que aconteceu, sorri para as garotas e exige que expliquem a situação. Mais tarde, naquela noite, Zenos finalmente volta para casa, e Lely pede desculpas, pois o jantar não está pronto como havia prometido. Houve um problema com a comida, mas ela já encontrou uma solução. Ela mandou as garotas saírem para coletar ingredientes para preparar um novo prato. Quando elas retornam, trazem muito mais ingredientes do que Lely esperava. Agora, ela será capaz de preparar um verdadeiro banquete para o jantar. Mas, antes disso, Lely sabe que Zenos teve um dia cansativo de trabalho. Então, ela diz que preparará uma xícara de chá para ele relaxar. Zenos já foi parte de um grupo de aventureiros de nível mundial, mas um dia o líder do grupo, Aston, joga uma moeda de ouro nele para lembrá-lo de que é pobre e diz que está o expulsando do grupo. Ele chama Zenos de inútil e afirma que o grupo ficará melhor sem ele. Mas Zenos sabe que ele é o único que mantém o grupo unido. Ainda assim, Aston se recusa a acreditar e diz que só recrutou os Zenos para usá-lo como escudo humano, já que ninguém se importaria se ele morresse em batalha. Agora que o grupo está forte, Zenos tenta explicar que a única razão para isso é que ele está lá para curar todos cada vez que Aston faz alguma besteira. Aston, no entanto, diz que as habilidades de cura autoaprendidas e duvidosas de Zenos não valem nada, e que qualquer outro curandeiro faria um trabalho melhor. Enquanto isso, em um beco, dois mercadores de escravos tentam prender uma elfa chamada Lely para vendê-la depois. A mulher alerta o parceiro para ter cuidado para não machucar Lely, já que elfos são raros e podem conseguir mais dinheiro se estiver em boas condições. O homem já a tem imobilizada no chão, mas Lely se recusa a ceder e acerta um chute em suas partes íntimas. Enquanto ele se contorce de dor, ela começa a fugir. Provavelmente teria escapado, mas infelizmente o homem tinha um arco e atira em seu tornozelo. Lely cai e não consegue mais correr, e o homem a alcança. Ele tenta segurá-la novamente, mas ela morde sua mão com a força de 1000 chualhuas, forçando-o a esfaqueá-la para se livrar. Zenos, que por acaso estava passando pelo beco, encontra Lely caída e sangrando. Ele pergunta aos dois se foram eles que fizeram isso com ela. Eles mandam ele se afastar, dizendo que a escravidão é legal nesse país e que são donos de Lely, podendo fazer o que quiserem com ela. Zenos sabe que eles estão certos e que legalmente não pode fazer nada para ajudar Lely, mas então tem uma ideia e diz que quer comprá-la. Ele oferece as moedas de ouro que recebeu de Aston. Normalmente, eles recusariam, já que escravas elfas valem muito mais que uma moeda de ouro, mas como ela já está sangrando no chão, decidem aceitar o dinheiro e vão embora. Assim que se vão, Zenos se aproxima de Lely para ver se ela ainda está viva. Ela já aceitou seu destino e pede para Zenos deixá-la ali, mas ele diz que ela não vai morrer. Lely olha para o ferimento e se surpreende ao ver que Zenos já a curou completamente. Ela agradece pela ajuda e pede desculpas pelo ouro que ele gastou para comprá-la, mas Zenos não queria mesmo ficar com aquele dinheiro, já que isso só o lembrava de Aston. Ele pergunta a Lely se ela tem para onde ir, mas, sendo uma escrava, é seguro supor que ela está sem dinheiro e sem casa. Também está com muita fome, então Zenos oferece comida e roupas antes de qualquer outra coisa. Zenos acaba levando-a a um restaurante próximo e compra um novo conjunto de roupas para ela. No caminho, Lely come feliz a comida que ele comprou, mas fica confusa por ele não ter pedido nada para si. Zenos diz que não está com fome, mas na verdade está completamente sem dinheiro. Gastou tudo o que tinha com roupas e comida para Lely, e desde que foi expulso da Fênix Dourada, provavelmente terá que conseguir um novo emprego logo, senão vai morrer de fome. Nesse momento, um homem entra cambaleando no restaurante, com o braço ferido. Ele se meteu em confusão e conseguiu sair vivo, mas claramente está em péssimo estado. Zenos observa de longe, vendo o buraco no braço e as marcas de queimadura, deduz que o homem foi atingido por uma arma mágica.
Não é algo tão grave, já que o sujeito é um lagarto e a ferida deveria se curar naturalmente em alguns dias, mas como é profunda, seria melhor tratá-la agora. Zenos estende a mão e lança uma magia de cura no homem. Em poucos segundos, o buraco no braço desaparece. O homem fica surpreso ao ver o braço de volta ao normal e pergunta quem é Zenos. Antes que ele possa responder, Lely declara que Zenos é um curandeiro lendário. O homem nunca ouviu falar dele antes, mas é muito grato pela ajuda e lhe entrega algumas moedas, prometendo espalhar a notícia sobre ele. Zenos fica confuso no início por ter recebido dinheiro, mas logo percebe que curandeiros geralmente são pagos por seus serviços. Isso lhe dá uma ideia: abrir uma clínica e se tornar um curandeiro profissional. O problema é que, por vir das favelas, será difícil conseguir uma licença oficial de cura. Além disso, administrar um negócio legal significaria pagar impostos, e como diria Virgil, sonegar impostos não é crime, é obrigação. Por isso, Zenos decide virar um curandeiro clandestino. Lely não entende muito bem o que ele quer dizer, mas, se ele vai abrir uma clínica, então ela quer ajudá-lo. Zenos pensa por um momento, e como abrir uma clínica sem licença seria ilegal, ele não tem certeza se é certo envolver uma criança inocente nisso. Mas Lélio lembra de que ele a comprou há poucos minutos, o que o torna seu mestre, e portanto é dever dela segui-lo, mesmo que ele quebre a lei. Zenos não queria ser o mestre dela, só queria ajudá-la. Lely então aponta que não tem para onde ir, e se ele não levá-la com ele, será culpa dele se ela acabar como escrava novamente. Zenos eventualmente cede e concorda em deixá-la ir com ele. Lely jura que servirá Zenos com todo o seu corpo, mas ele pede para ela não tornar isso estranho. De qualquer forma, se Zenos vai abrir uma clínica, vai precisar resolver o problema da falta de moradia primeiro. Então, leva Lely a uma parte abandonada da cidade para procurar um lugar onde possam ficar. Lely pergunta a Zenos por que ele quer viver ali, e ele explica que precisa se esconder para que a Associação Real não descubra sua clínica ilegal. Além disso, como o lugar é assustador, o valor da propriedade está no preço perfeito para o seu bolso vazio. Lely não pode negar isso, mas ainda está preocupada porque sabe que monstros assustadores costumam viver em lugares assim. Os dois eventualmente encontram uma casa ainda perfeitamente intacta, então Zenos acha que acabou de ganhar na loteria. Mas assim que Lely vê o lugar, ela fica apavorada, parece uma casa assombrada clássica. Se tiverem azar, podem até dar de cara com uma aparição. Zenos não faz ideia do que é uma aparição, então Lely explica que são monstros mortos-vivos assustadores que podem transformar pessoas em fantasmas com um simples toque. Eles entram, mas está bem escuro, então Lely se oferece para usar sua magia para iluminar o ambiente. Zenos fica surpreso ao saber que Lely pode usar magia, mas ela só consegue conjurar feitiços básicos e não acha isso muito impressionante. Com o quarto iluminado, agora conseguem ver tudo claramente, e é tão ruim quanto Lely imaginava. Ainda assim, Zenos continua otimista, o lugar tem um bom teto e as colunas de apoio estão firmes, então é perfeito para a clínica deles. No entanto, eles enfrentam um grande problema: há realmente uma aparição ali. Ela diz que vai sugar a força vital de Zenos. Lely entra em pânico, mas Zenos só está decepcionado que a casa já tenha dono. Carmela, a aparição, ataca Zenos, mas ele facilmente a repele com um feitiço de cura e destrói ambos os braços dela. Ele não se intimida nem um pouco, pois, quando fazia parte da Fênix Dourada, Aston costumava enviá-lo sozinho para o labirinto sempre que estava de mau humor, e Zenos enfrentava aparições o tempo todo. Ele já derrotou pelo menos uma centena delas. Acontece que magia de cura é bastante eficaz contra mortos-vivos. Voltando ao assunto, ele se desculpa com Carmela por invadir sua casa, mas como não há outras opções na região, pergunta se ela se incomoda que ele se mude para lá. Carmela se sente insultada com a sugestão de Zenos querer morar com ela, a rainha das aparições, e invoca um monte de servos fantasmas para expulsá-lo. No entanto, Zenos casualmente usa um feitiço de cura avançado e os elimina todos. Carmela fica chocada com o poder de Zenos e começa a se preocupar com a possibilidade de ele exorcizá-la, mas Zenos realmente não quer lutar. Ele nota que ela está nervosa, mas precisa desesperadamente de um lugar para ficar, então pergunta se ela aceitaria ceder pelo menos um quarto para ele e Lely, além de um espaço para atender futuros pacientes. Carmela sabe que não pode vencer Zenos, então diz que ele pode ficar com o primeiro andar, mas ela ficará com o segundo. Zenos acha que o acordo foi ótimo, mas Lely não sabe se deveria ter mais medo de Carmela ou de Zenos. Na manhã seguinte, Lely está entediada por não haver pacientes e pergunta a Zenos se deveria sair para fazer um pouco de propaganda. Zenos acha melhor não, pois o Hospital Real poderia descobrir sobre a clínica. Além disso, não deve demorar muito para que apareça o primeiro cliente. E de fato, alguns minutos depois, alguém entra.
Lely se levanta para cumprimentar o visitante e fica surpresa ao ver que é o homem que Zenos curou no dia anterior. Zenos já esperava que ele aparecesse mais cedo ou mais tarde, já que cidadãos obedientes à lei não costumam levar tiros de balas mágicas, e caras como ele provavelmente não querem ir a hospitais comuns por motivos óbvios. O homem se apresenta como Zand e diz que precisa que Zenos examine sua irmã. Zenos diz que fará o que puder, então Zofia mostra seu ferimento leve. Ela diz que seu braço está estranho desde ontem, e após uma olhada, Zenos deduz que Zofia foi atingida por algum tipo de magia com atributo de veneno. Zofia pergunta se há algo que ele possa fazer, mas como ela passou a noite toda com o ferimento, o tecido do braço está praticamente morto. Ele diz que o melhor é amputar o braço inteiro para evitar que o veneno se espalhe. Zofia fica desapontada ao saber que perderá o braço, mas aceita a realidade e pergunta quanto custará a amputação. Zenos diz que custará 1 milhão de Yuan, o que deixa Zand furioso, pois acha um absurdo cobrar tanto por algo tão simples. Ele está pronto para brigar, mas Zofia pede que ele se acalme e tenta negociar com Zenos. Ela pergunta se ele realmente quer cobrar tão caro dela, sendo ela Zofia, o Tornado. Zofia é líder de uma das 3 gangues que controlam a área, e Zenos sabe muito bem quem ela é, mas se recusa a trabalhar de graça, especialmente porque regeneração consome muita energia. Zofia fica confusa, pois nunca ouviu falar de um curandeiro que consegue regenerar membros, e Zenos também se surpreende, já que não sabia que outros curandeiros não podiam fazer isso. Ele se treinou como curandeiro e não sabe o que é considerado normal. Mas isso não importa no momento, então pergunta se Zofia quer seguir com o procedimento. Zofia concorda, então Zenos acomoda na mesa e se prepara para amputar o braço. Ele cria um bisturi mágico, o que deixa Zofia um pouco preocupada, pois nunca viu nada parecido. Zenos explica que é apenas uma lâmina de magia condensada que ele pode conjurar à vontade, é super afiada e completamente estéril, perfeita para cirurgias. Mas, novamente, a maioria dos curandeiros não consegue fazer isso. Zenos realiza a operação usando um fluxo constante de magia de cura para anestesiar a área. Ele então corta o braço infectado e se prepara para regenerar um novo. Ele aumenta a potência da magia de cura e começa a reformar o braço de Zofia camada por camada. Zenos regenera o braço de Zafia até que ele fique como novo. Zafia fica impressionada e grata por Zenos realmente ter conseguido regenerar o braço dela, então ela não reclama mais do preço. Ela também diz que começará a enviar seus subordinados feridos para Zenos, se ele estiver de acordo. E enquanto forem clientes pagantes, Zenos não se importa. Nos dias seguintes, Zenos começa a receber muitos pacientes da facção dos Homens Lagarto, então Lely prepara um chá para ele relaxar. Zenos agradece pela consideração, mas se pergunta por que ela fez 3 xícaras em vez de 2. Lely diz que fez uma para Carmela também, mas Zenos duvida que ela vai querer se juntar a eles no andar de baixo. No entanto, aparentemente Carmela realmente gosta de chá. Enquanto eles fazem uma pausa, Lely pergunta a Zenos se ele sabe por que os Homens Lagarto estão sempre se machucando tanto. Pelas pessoas que atendeu até agora, Zenos acredita que há uma guerra territorial acontecendo entre as diferentes facções. E falando em facções, parece que uma acabou de arrombar a porta. Um grupo de lobisomens invade a clínica, e a líder deles, Linga, declara que vai matar Zenos. Ela tem lutado contra os Homens Lagarto há dias, mas não importa quantos ela fira, eles sempre se recuperam, então ela decidiu eliminar o curandeiro primeiro. Zenos, no entanto, deixa claro que não trabalha para a facção dos Homens Lagarto e gostaria de evitar violência dentro da clínica. Mas Linga já deu a ordem para seus homens atacarem. Com sua magia defensiva, nada do que fazem consegue sequer movê-lo, muito menos causar dano. Linga percebe que não pode vencer Zenos, então tenta destruir a clínica para se livrar dele. Mas essa foi uma péssima ideia, porque a casa ainda é de Carmela, e ela não vai tolerar que a destruam. Assim que Linga e os outros lobisomens veem Carmela, ficam apavorados. Wright é um monstro mortal que eles jamais conseguiriam derrotar. Carmela pretende sugar a força vital deles por causa do que fizeram, mas Zenos pede que ela se acalme, pois não quer que ninguém morra na clínica. Desde que Linga e seus homens estejam dispostos a consertar os danos que causaram, ele os perdoará. As coisas estavam indo bem para Zenos depois que ele conseguiu controlar Linga e os lobisomens. Mas um dia, um orc apareceu dizendo que seu chefe queria se encontrar com ele. Zenos já esperava por isso mais cedo ou mais tarde, já que ele já havia lidado com 2 dos chefes dos becos. Leia era chefe dos orcs e ogros, e havia feito uma fortuna escavando pedras mágicas com sua força bruta. Então, ela era uma figura importante por ali. Pelo lado positivo, depois de lidar com ela, ele não teria mais que se preocupar com ninguém atrapalhando sua loja. Por isso, decide resolver logo essa situação.
Antes de partir, ele pergunta ao orc se Lu é o tipo de pessoa com quem se pode conversar. O orc responde que ela é a pessoa mais sábia e digna que ele conhecerá. Zenos fica satisfeito ao ouvir isso, mas fica curioso sobre por que Lu não veio com ele. O orc então explica que ela não pode se mover no momento. Isso soa bem sério, então Zenos não perde tempo e corre para ver sua nova paciente. O orc o leva até uma caverna e apresenta Zenos a Lu. Ela fica feliz por finalmente conhecê-lo, mas antes de fazer qualquer coisa, Zenos pergunta como ela soube da existência dele. Lu explica que os homens-lagarto e os lobisomens estavam falando sem parar sobre um curandeiro super secreto sobre o qual ninguém deveria contar a ninguém. Isso meio que contradiz toda a ideia de ser um curandeiro clandestino, mas Zenos deixaria isso para lidar depois. De acordo com Lu, Zenos curaria qualquer ferimento, desde que fosse bem pago, então ela queria ver o quão bom ele realmente era. Zenos se aproxima dela e ergue a mão. Lu pergunta o que ele está fazendo, e Zenos explica que não vê nenhum ferimento externo, então está escaneando o interior do corpo dela para verificar se há algo errado. Lu se surpreende, já que a maioria dos curandeiros não consegue fazer isso, mas Zenos acredita que deveria ser prática padrão, afinal, como tratar um paciente sem saber se há ferimentos internos? Assim que termina a análise, Zenos identifica um caroço no abdômen de Lu. Como a mana emanando dele, ele acredita que seja uma pedra de mana. Lu confirma e diz que essa pedra em específico está encantada com magia de explosão. Se ela se mover, pode acabar explodindo. Zenos pergunta se alguém tentou assassiná-la colocando a pedra em sua comida, mas Lu diz que não foi nada disso, ela só estava com muita fome e confundiu a pedra com uma bola de arroz, então a comeu. Qualquer um poderia cometer esse erro, ok, talvez nem tanto. Ainda assim, Zenos não acha que há motivo para se preocupar, pois mais cedo ou mais tarde a pedra sairia naturalmente. Ele se prepara para sair, mas Lu diz que não é tão simples assim. Quando ela comeu a pedra, mastigou parcialmente, então não resta muito tempo antes que ela detone. Ela já aceitou que vai morrer por causa de seu erro, mas sua única preocupação é que seus homens se recusam a deixá-la sozinha. Zenos pergunta o que ela espera que ele faça, e Lu explica que só queria que ele viesse até ali para que ela pudesse doar toda a sua fortuna a ele. Quando ela explodir, isso significará o fim do Império Orc que construiu. Ela prefere entregar sua riqueza a alguém que fará bom uso do que deixá-la cair em mãos erradas. Durante sua pesquisa sobre Zenos, ela descobriu que, embora ele cobre altos preços por seus serviços, tem uma regra de tratar crianças de graça, o que significa que deve ser uma boa pessoa. Ela joga uma chave para ele e diz que poderá usá-la para acessar seu cofre de tesouros quando ela estiver morta. Mas Zenos nunca disse que iria deixá-la morrer. O fato de ela ainda não ter explodido significa que deve ter comido a pedra de mana recentemente. Então, Zenos invoca seu bisturi e caminha até ela. Sem dizer uma palavra, começa a cortar o estômago de Lu. No começo, os soldados dela tentam impedi-lo, mas Zenos logo levanta a pedra mágica de explosão. Em questão de segundos, ele conseguiu removê-la. Assim ela não precisava mais se preocupar em explodir. No entanto, a pedra-mãe ainda era altamente volátil, então, para a segurança de todos, Zenos a segurou nas mãos e a apertou até que explodisse. Aquela explosão teria sido suficiente para destruir um quarteirão inteiro, mas Zenos havia protegido suas mãos com magia defensiva, então saiu ileso, embora ainda tenha doído bastante. Ele então devolveu a chave para Lu e disse que ela não precisava mais se preocupar em doar sua fortuna. Ela ainda estava com dificuldade de acreditar que Zenos realmente escolheu salvá-la ao invés de apenas pegar seu dinheiro. Mas ele explicou que só exigia um preço justo por seus serviços, e uma fortuna inteira seria demais. Lu decidiu que realmente gostava de Zenos agora, então disse que, se ele precisasse de ajuda, bastava pedir e ela faria tudo ao seu alcance para auxiliá-lo. Ela até se ofereceu para colocar seus homens como segurança da clínica dele, mas Zenos preferia manter distância, pois sabia que ter os homens dela por perto certamente causaria problemas. Alguns dias se passaram, e Lery estava emburrada na recepção porque Sofia, Linda e Lu estavam visitando a clínica com muito mais frequência. Agora que Zenos pensava nisso, ele realmente as via com frequência ultimamente, e elas nunca pareciam estar feridas. Ele começou a se perguntar por que elas vinham, afinal. Presumiu que era só tédio, mas Carmela disse que era óbvio que aquelas mulheres estavam apaixonadas. Zenos não entendia o motivo, já que ele era apenas um curandeiro do submundo, mas Carmela sabia do que estava falando. Lery estava um pouco preocupada com a possibilidade de alguma delas acabar namorando Zenos e tomar toda a sua atenção. Mas Zenos garantiu que nunca namoraria nenhuma delas, porque, sem querer ofender, todas eram umas esquisitas. Mesmo assim, Carmela achava que era apenas questão de tempo até que as três declarassem guerra entre si para decidir quem ficaria com Zenos.
Zenos achava que isso nunca aconteceria, mas literalmente no dia seguinte, Luffy apareceu com uma cesta de frutas para ele e mencionou que estava pensando em declarar guerra contra as outras facções por um motivo não especificado. Linda e Lu fizeram exatamente a mesma coisa, e não importava o quanto Zenos protestasse, elas se recusavam a ouvi-lo. Carmela achou tudo muito engraçado e brincou dizendo que muita gente ia morrer por causa do jeito mulherengo de Zenos, mas ele não gostou da forma como ela colocou isso. A batalha mortal foi marcada para começar ao meio-dia daquele dia, mas ele não podia simplesmente deixá-las se matarem por causa dele, então precisava fazer algo. Enquanto isso, as três já estavam reunidas no estádio com seus respectivos grupos, prestes a começar o banho de sangue, quando Zenos apareceu de repente. Todas se viraram para ver o que ele diria, mas ele afirmou que não estava ali para impedir a luta. Sabia que elas tinham rancores antigos umas das outras, então decidiu deixá-las resolver isso entre si até que estivessem satisfeitas. Como Zenos havia dado sua aprovação, todas concordaram em lutar com tudo o que tinham, e quem sobrevivesse teria o direito de reivindicar a virgindade de Zenos. Zenos não se lembrava de ter concordado com essa última parte, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a luta já havia começado. Zofia fez o primeiro movimento e tentou decapitar Linga com suas adagas, mas Linga conseguiu desviar a tempo e deu uma cambalhota para trás. Enquanto isso, Lu entrou na briga tentando acertar Zofia com um golpe voador, mas Zofia saiu do caminho, fazendo com que vários figurantes acabassem atingidos. Zofia e Linga voltaram a se enfrentar, mas antes que conseguissem se acertar novamente, Lu aparece do nada pulando do alto e quase esmaga Zafia e a outra garota. Zafia é empurrada para o canto dos orcs no estádio e começa a atacá-los, o que leva os outros a fazerem o mesmo com os membros das facções rivais. A cena é brutal, com pessoas sendo cortadas de todos os lados. Mas, para o choque de todos, mesmo após 6 horas de combate, ninguém morreu. Nesse momento, Luffy percebe que os ferimentos em seus braços estão se curando sozinhos, e Zenos revela que é ele quem está fazendo isso. Ele concordou em deixar que tivessem sua batalha de morte, mas nunca permitiu que alguém realmente morresse, afinal, todos ainda são seus pacientes. Zafia se sente meio estúpida por não ter percebido o que Zenos estava fazendo até agora. Mas ninguém imaginava que um curandeiro pudesse curar tantas pessoas ao mesmo tempo, muito menos fazer isso de forma contínua por mais de 6 horas. Eles percebem que, nesse ritmo, a luta nunca vai acabar. E esse era exatamente o ponto que Zenos queria mostrar. A menos que cheguem a um entendimento, nunca conseguirão viver em paz. Mas se acharem que ainda precisam continuar lutando, ele estará ali para curar todos eles. E, só para deixar claro, ele vai cobrar por seu tempo. As garotas então percebem o quão idiota foi começar uma guerra por nada e concordam em se dar bem a partir de agora. No entanto, elas ainda vão continuar disputando por Zenos, apenas prometem manter tudo de forma não violenta. Enquanto isso, Larry pergunta a Zenos por que ele passou por todo esse trabalho. Então ele se lembra de algo que seu mestre lhe disse uma vez: um curandeiro é de terceira categoria se consegue apenas curar ferimentos, de segunda, se consegue curar o corpo todo, e de primeira, se consegue tornar o mundo um lugar melhor. Zenos admite que não acredita ter o que é necessário para ser um curandeiro de primeira categoria, mas ainda assim quer tentar tornar os bairros pobres um lugar melhor. Além disso, se deixasse todos morrerem ali, não teria mais pacientes para tratar em sua clínica. Pelo menos é isso que Zenos diz, mas Lely sabe que ele só está dizendo isso para esconder o quanto realmente se importa. Se as diferentes facções de semi-humanos começarem a se dar bem e pararem de lutar, Zenos não teria mais tantos pacientes como antes, ainda assim, escolheu ajudá-los. Isso é parte do motivo pelo qual ela gosta tanto dele, e ela diz isso diretamente. Mas Zenos realmente não entende o que ela quis dizer. De qualquer forma, já está ficando tarde, então ele pretende cobrar pelo serviço e ir para casa. Lely fica surpresa, pois achava que ele estava brincando quando disse que cobraria pela cura durante a luta, mas Zenos estava falando sério. Curar tanta gente assim é realmente exaustivo, então é claro que ele quer ser pago por isso. Enquanto isso, na capital, o comandante dos Cavaleiros Reais está reunido com a vice-comandante Krishna. Ela pergunta se algo aconteceu, e ele explica que ouviu um boato de que a guerra entre os semi-humanos terminou de repente. Krishna fica surpresa, já que os semi-humanos estavam em guerra pelos territórios dos cortiços há anos, então ela acha difícil acreditar que, de repente, decidiram se entender. O comandante também não acredita muito nisso. Mas se for verdade, ele precisa tomar providências. Este reino existe com a realeza e a nobreza no topo há séculos, e isso só é possível porque os pobres, que são tratados de forma injusta, estão sempre ocupados demais brigando entre si para representar uma ameaça real. No entanto, se estiverem em paz, eles podem se unir e começar a exigir coisas como atendimento médico universal.
E ninguém quer isso. Os rumores dizem que o indivíduo mediou entre os semi-humanos para fazê-los parar de lutar. Por isso, o comandante encarregou Krishna de lidar com ele. Krishna entende e promete encontrar esse indivíduo e prendê-lo pelo crime hediondo de trazer a paz. Enquanto isso, na clínica de Zenos, ele espirra porque estão falando dele. Assim que isso acontece, todos ficam preocupados, achando que ele pode estar resfriado. Linga se oferece para deixá-lo usar sua cauda como cobertor, e Lu se oferece para aquecer seu rosto entre suas grossas coxas. Zenos diz que foi só um espirro normal e que ainda precisa curar Zafia, então todos deveriam se acalmar até ele terminar. Zenos cura o braço de Zafia, que o agradece pela ajuda. Já fazia um tempo desde a última vez que ele teve que curá-la, então ele pergunta como ela se machucou. Zafia explica que foi ferida enquanto trabalhava na noite anterior, ela rouba dos aristocratas corruptos e redistribui para os pobres. Mas, ao invadir a casa de um aristocrata, foi atacada pela vice-comandante dos Cavaleiros Reais, uma mulher louca chamada Krishna, que atira com armas de fogo mágicas assim que vê alguém. Carmela sente que chamar a atenção de Krishna significaria muitos problemas para Zenos, mas ele acredita que não precisa se preocupar, afinal, uma vice-comandante poderosa como ela nunca se importaria com um curandeiro desconhecido como ele. Enquanto isso, Krishna está nos becos à procura de informações sobre Zenos. Ela vê os semi-humanos convivendo pacificamente e então se aproxima de um homem-lagarto, perguntando quem foi o responsável por encerrar a guerra entre eles. O homem-lagarto não sabe quem é Krishna e sabe que Zenos está tentando manter um perfil discreto, então diz que não pode contar nada. Ele tenta ir embora, mas Krishna saca sua arma e ameaça atirar se ele não responder. No entanto, o homem-lagarto está disposto a levar um tiro por Zenos, então diz para ela atirar logo. Nesse momento, Zafia e seu irmão passam por ali, e Krishna não está preparada para enfrentá-los, então decide fugir. Ela acaba se perdendo na parte abandonada da cidade, por pura sorte, encontra a clínica de Zenos. Ela entra para pedir direções, e Zenos está disposto a ajudá-la a voltar para a cidade principal. Mas então Lely aparece com um pouco de chá, e assim que Krishna vê as orelhas élficas de Lely, ela atira na cabeça de Zenos com sua arma. Lily tenta salvar Zenos, mas ela também não consegue entrar no gás venenoso. Krishna havia tirado conclusões precipitadas ao ver Lily, a garota elfa com Zenos, presumindo que ele fosse o mesmo traficante que ela procurava, responsável pelo sequestro de crianças em todo o reino. Lily rapidamente esclarece o mal-entendido, dizendo que Zenos na verdade a salvou de uma quadrilha de tráfico humano. Krishna se desculpa, culpando seu temperamento explosivo por ter atirado em Zenos, mas garante a Lily que ele não será ferido gravemente, já que o gás não é letal. No entanto, quando o gás se dissipa, Zenos aparece completamente ileso, deixando Krishna intrigada com o fato de ele não ter sofrido nenhum dano. Zenos explica que usou magia defensiva para se proteger, mas Krishna não acredita, já que nunca houve um caso em que magia defensiva tenha bloqueado o disparo de sua arma mágica. Zenos insiste que usou apenas magia defensiva básica. Krishna então se aproxima, confirma que ele está realmente bem, e pergunta se ele é algum tipo de mago famoso mundialmente. Zenos responde que não, mas Krishna não é do tipo que se deixa enganar facilmente. Ela revela ser vice-comandante da Ordem Real dos Cavaleiros e diz a Zenos que seja honesto se não quiser problemas. Enquanto isso, Carmela, escondendo silenciosamente sua presença, se diverte com quão interessante esse encontro está se tornando. De qualquer forma, Zenos fica sério e descobre por Krishna que ela veio aos becos em uma missão secreta para localizar um certo indivíduo e levá-lo sob custódia. Ela quer que Zenos ajude a encontrar essa pessoa, sem saber que Zenos é justamente quem ela procura. Krishna não entra em detalhes sobre quem está procurando, mas ainda assim obriga Zenos a ajudá-la, dizendo que é seu dever como cidadão do reino cooperar com a Ordem dos Cavaleiros. Assim, Zenos não tem outra escolha a não ser ajudá-la. Mas, ao descobrir que ela está ali para prender o mediador que pôs fim ao conflito entre as facções, ele literalmente cospe o chá de tanta surpresa. Krishna acredita de todo o coração que o mediador é um servo do diabo, manipulando e controlando pessoas nas sombras. Zenos pede para ela não pensar de forma tão extrema e aconselha que deixe o mediador em paz, dizendo que essa seria a melhor decisão para ela. Krishna começa a suspeitar de Zenos porque ele fala como se conhecesse o mediador. Mas Zenos rapidamente inventa uma desculpa, se salvando por hora. De qualquer forma, Krishna e seu comandante acreditam firmemente que o mediador representa uma ameaça nacional por ter o poder de unificar facções rivais. No entanto, Lily defende o mediador, dizendo a Krishna que talvez ele só queira ajudar as pessoas por genuína boa vontade, tirando, é claro, a parte em que ele cobra dinheiro por isso. Antes que Krishna possa suspeitar dela, Lily se apressa em esclarecer que também não conhece o mediador.
Independentemente disso, Zenos observa que está quase dando meia-noite e sugere que Krishna deveria voltar, oferecendo-se para mostrar o caminho de volta à cidade. Krishna pergunta se ele está tentando se livrar dela, e, claro, ele está, mas ele explica que só quer que ela se concentre em sua missão importante. Krishna então parte, mas ao sair, ela nota uma cama no andar de baixo que claramente é usada para tratar pacientes. Zenos precisa inventar a desculpa de que simplesmente tem uma cama extra em casa. Krishna decide ficar, já que está por perto. Os becos são o local ideal para a investigação de Krishna. Ela promete a Zenos que pagará aluguel. E Zenos, sem querer arranjar confusão ao recusá-la, acaba permitindo que o problema fique dentro de sua clínica subterrânea. Lily não gosta nem um pouco disso. Para deixar bem claro que ela é a única e verdadeira esposa de Zenos, ela se senta no colo dele bem na frente de Krishna e faz com que ele afague sua cabeça. Zenos não entende por que Lily está agindo assim de repente. Carmela, ainda escondida de Krishna, ajuda o tapado a entender que Lily está fazendo tudo isso por ciúmes. Ninguém pediu, mas Carmela mesmo assim dá uma explicação detalhada, sussurrando para Zenos que Lily não tem a menor intenção de aceitar essa mulher atraente em sua casa, especialmente depois dela ter atacado o homem que ela mais gosta. Zenos não acredita que seja isso e acha que o velho fantasma está exagerando como sempre. Lily continua agindo de forma exageradamente carinhosa com Zenos, soprando chá para esfriar, penteando seu cabelo e até o alimentando com frutas. Mas nem Zenos nem Krishna reagem, deixando Lily sem opção a não ser usar a arma secreta que Carmela lhe ensinou. Ela segura o rosto de Zenos e declara com ousadia que não vai deixá-lo dormir naquela noite. Mas minutos depois, ela mesma acaba pegando no sono. LOL. Zenos a coloca na cama e retorna para a sala comum, onde Krishna pergunta se ele conhece as pessoas que sequestraram Lily. Zenos diz que não, mas Krishna continua convencida de que os becos são um ninho de tráfico infantil, e explica que foi por isso que atirou nele anteriormente. Ela pede desculpas mais uma vez por ter tirado conclusões precipitadas, e com um tom de orgulho, diz que mesmo sendo a vice-comandante perfeita da Ordem Real dos Cavaleiros, ainda é humana e pode cometer erros. Em todo caso, ela muda de assunto e pergunta a Zenos se um curandeiro mestre seria capaz de regenerar completamente um braço, da mesma forma que um mago mestre como ele pode se proteger com magia defensiva. Zenos tenta esclarecer que não é um mago mestre. Mas o que chama sua atenção é o fato de Krishna mencionar um curandeiro mestre capaz de regenerar um braço inteiro. Ela não o deixa falar e tira suas próprias conclusões, dizendo que apenas um punhado dos mais altos e secretos curandeiros poderiam fazer algo assim. Por isso ela não entende como alguém com esse nível de habilidade estaria nos becos ou por que curaria o braço de Zofia. Zenos pergunta como ela sabe de tudo isso, e Krishna revela que foi ela quem feriu o braço de Zofia, o que tecnicamente a torna inimiga de Zenos, já que Zofia é amiga dele. Zenos ainda não entende por que Krishna se sente tão ameaçada pelos becos. E então Krishna revela que sua mãe, uma mulher profundamente bondosa, costumava visitar exatamente esses becos todos os dias para alimentar os famintos, até que um dia foi assassinada por alguém que morava ali. Krishna, que era apenas uma criança na época, descobriu que sua mãe foi assassinada por um grupo de ladrões que queriam roubar sua aliança de casamento. Desde aquele dia, Krishna decidiu que se tornaria uma heroína invencível, alguém capaz de fazer justiça aos inocentes e punir criminosos, especialmente aqueles dos becos, para garantir que nenhuma outra criança passasse pela mesma dor que ela viveu ao perder a mãe. Quando termina sua história, já é de manhã e ela se prepara para sair da clínica. Enquanto Krishna se afasta, Zenos sente uma profunda pena dela. Como uma mulher que amava tanto as pessoas dos becos poderia ser morta justamente por aqueles que ela amava e protegia? Como sabemos, Zenos tem um bom coração e acredita que todos têm boas intenções. Carmela logo percebe o estado de espírito dele e desce para conversar. Ela diz que ele não precisa se preocupar com o que Krishna disse, pois isso não significa que a mãe dela era uma boa pessoa, nem que Krishna, que odeia a paz nos becos, é boa também. Como alguém que viveu por 300 anos, Carmela explica que conhece bem esse tipo de gente. Zenos agradece pelas palavras gentis e ela aproveita para lembrá-lo de que ele ainda não retirou a bandeira pendurada do lado de fora da clínica. A bandeira servia para afastar os semi-humanos do local, para que não encontrassem Krishna. E, para ser sincera, funcionou, já que ninguém apareceu enquanto Krishna estava por ali. Assim que Zenos remove a bandeira, Ofi aparece para seu tratamento. Quase ao mesmo tempo, Krishna retorna. Que péssimo timing! O reencontro das duas não é nada amigável, nunca foi. Ambas sacam suas armas para atirar uma na outra, mas Lily intervém rapidamente. Ela tenta explicar que Zofia também estava perdida e que estão apenas tentando mostrar o caminho a ela. Mas quem, em sã consciência, acreditaria nisso? Como esperado, Krishna não engole essa desculpa.
Ela pressiona Zofia, perguntando como seu braço se regenerou depois de ter sido atingido. Krishna insiste que existe um mediador com magia de cura envolvido nisso. Mas Zofia não quer participar da conversa. Ela simplesmente diz que reencontrou seu caminho e deseja ir embora. Antes de sair, porém, deixa um conselho para Krishna: se ela quer mesmo encontrar o responsável pelo tráfico humano, deve olhar para dentro, não para fora. Intrigada, Krishna pede explicações. Zofia revela que o chefe da rede de tráfico humano é, na verdade, um aristocrata, e não alguém pobre dos becos. Krishna se recusa a acreditar nisso. Em sua visão, os ricos são bons e os pobres, maus. Quando Zofia finalmente revela o nome do aristocrata envolvido, trata-se de um nobre rico chamado Kalindor. Krishna ainda assim não acredita. Isso deixa Zofia furiosa. Ela desabafa dizendo que a única pessoa que conhecem que realmente acredita nos pobres é justamente o mediador que Krishna quer matar. Em seguida, ela tenta abrir os olhos de Krishna, dizendo que o fato de alguém ser pobre não o torna automaticamente mau, e que ela precisa mudar sua forma de pensar. A conversa fica intensa e Zenos intervém. Ele revela que é o mediador, mas sua personalidade não corresponde à imagem que Krishna tinha em mente. Ela esperava que o mediador fosse apenas alguém que curasse, mas Zenos possui tanto magia de cura quanto magia defensiva. Ele diz que é capaz de fazer ambas, mas ela não o escuta. O que ela realmente percebe é que ele está do lado dos semi-humanos, então decide que não pode mais ser amiga dele. Sai furiosa. No entanto, ela não volta para casa. Em vez disso, decide visitar Kalindor. Ao encontrá-lo, diz que ouviu rumores preocupantes sobre a segurança da região e quer se certificar de que ele está bem. Ela pede para ver o sistema de segurança e, quando ele a leva, tudo parece perfeitamente normal à primeira vista. Krishna está prestes a concluir que Zofia mentiu, quando começa a pensar na distribuição dos guardas pela casa. Ela finge que quer ir ao banheiro e começa a explorar o local. Acaba encontrando um poço e, sem pensar, pula dentro dele. Ao entrar, vê algo que a assusta profundamente: várias crianças estão amarradas lá embaixo. De fato, Kalindor é o traficante de humanos. Os olhos das crianças estão vendados, mas ao ouvirem a voz de Krishna, se sentem um pouco mais seguros, embora ainda com medo. Quando ela tenta resgatá-los, Kalindor aparece e atira nela. Krishna cai no chão, olha para as crianças e se arrepende por não conseguir salvá-las. Sente-se derrotada e pensa em sua mãe, lamentando que não pode ser uma heroína. Kalindor se aproxima e pergunta por que ela não cuidou da própria vida, por que precisou se intrometer nos assuntos dele. Lembra que ele é um aristocrata e que ela, como cavaleira, não tem o direito de investigar sua vida. Krishna já está à beira da morte, vendo o céu, quando seus salvadores chegam. Zofia se revela e Zenos aparece logo em seguida. Kalindor ameaça matá-los, e ao atirar em Zenos, percebe que ele não sofre ferimento algum. Zenos se aproxima calmamente, enquanto Kalindor continua atirando em vão. Quando chega perto o suficiente, Zenos toma a arma de sua mão e o ataca. Kalindor acha que vai morrer ali mesmo. Zenos exige que ele se desculpe, mas Kalindor nem sabe para quem deveria pedir perdão. Súplica por sua vida e pede desculpas a Krishna de forma fria e forçada. Zenos atira nele, mas não para matá-lo. Krishna, sentindo que vai morrer, implora Zenos para salvar as crianças, mas ele diz que ela mesma deve fazer isso. Ele a cura, e ela fica chocada com quem ele realmente é. Ela o chama de herói, afirmando que ela não pode ser uma heroína. Mas ele mostra as crianças a ela, e como elas a enxergam como uma heroína. Krishna se aproxima das crianças, que ficam animadas ao vê-la. Zenos diz que um herói não é alguém perfeito, mas alguém disposto a salvar os outros. Eles saem de lá com as crianças, e ele diz que ela terá que pagar sua conta. Krishna sorri pela primeira vez, e todos a provocam dizendo que seu sorriso parece meio esquisito. Como Zenos não precisa mais se preocupar com Krishna, as coisas voltam ao normal para ele e Lely. Mas a vida de Zenos nem sempre foi boa. Quando era criança, ele era um órfão miserável que vivia nos becos da favela, sem ter nada a seu favor. Ele passava o tempo sentado em um beco qualquer, sem rumo. Um dia, Ashton estava andando pelas favelas tentando decidir qual criança iria sequestrar. Até aquele momento, ele estava decepcionado, já que nenhuma delas parecia boa o suficiente para servir como escudo humano. Foi então que ele viu Zenos e decidiu levá-lo. Ele se aproximou e começou a conversar com ele. Basicamente, disse: "Você é pobre, desempregado e está morrendo de fome, então venha comigo em uma aventura." Ele falava de maneira educada, com um tom gentil e falso, o que fez Zenos acreditar que ele era uma boa pessoa. No entanto, Zenos ficou hesitante, já que pessoas das favelas geralmente não têm permissão para se tornar aventureiras.
Mas Aston disse que, se ele tivesse habilidades, poderia fazer qualquer coisa. Então perguntou a Zenos se ele sabia fazer algo. Zenos respondeu que sabia um pouco de magia de cura. Aston, porém, não acreditou nem por um segundo, pois aprender magia de cura exigia anos de estudo na Academia Real. Não havia como um órfão qualquer ter aprendido sozinho. Mesmo sem acreditar em Zenos, Aston só queria usá-lo como distração caso as coisas dessem errado. Quando Zenos aceitou ir com ele, os dois foram para a floresta, onde enfrentaram um monstro-lobo. Durante a luta, Aston se feriu um pouco, então Zenos usou sua magia para curá-lo. Em seguida, Aston investiu contra o monstro, e Zenos usou sua magia de cura mais uma vez para aumentar a velocidade de Aston. No entanto, ele não percebeu que seus ferimentos haviam se curado no meio da batalha ou que ficou mais rápido de repente, então concluiu que Zenos era completamente inútil. Depois de alguns anos juntos, Aston eventualmente expulsou Zenos do grupo, e sabemos o que Zenos fez desde então. Já o grupo de Aston não teve a mesma sorte. Após expulsarem Zenos, eles seguiram para uma caverna em sua próxima missão. Essa missão era especialmente importante, pois pretendiam usá-la para ganhar o favor dos nobres poderosos do reino, mas todos odiavam o trabalho envolvido. Yuma comentou que, quanto mais rápido concluíssem a tarefa, mais rápido poderiam voltar para a estalagem e continuar bebendo. Andrés estava animado, já que as mulheres sempre os bajulavam quando mencionavam que eram membros do grupo Golden Fênix. Afinal, o grupo era famoso por completar missões e derrotar bestas mágicas sem sofrer ferimentos. Foi então que encontraram os monstros que tinham ido eliminar. Aston sacou sua espada e se preparou para atacar, pedindo para Gilly lançar uma magia defensiva nele. Gilly fez exatamente isso. Mas, mesmo assim, enquanto Aston lutava contra os lobos, acabou com o braço queimado. Ao mesmo tempo, Yuma estava sendo atacado por um lobo na retaguarda, tornando-se inútil no combate. Aston gritou para Andrew lançar logo alguma magia ofensiva, mas ele demorou uma eternidade para terminar o encantamento e acabou sendo atingido por uma bola de fogo no meio do feitiço. Aston ficou chocado e se perguntou se sua equipe sempre fora tão inútil. Estava claro que não venceriam aquela luta, então ele ordenou a retirada imediata. Do lado de fora, Aston perguntou por que estavam tendo dificuldades com monstros que, no máximo, seriam de nível B. Andrew rebateu dizendo que Aston também não fez muita coisa contra os lobos. Gilly então perguntou se talvez Zenos estivesse dizendo a verdade quando afirmou que os curava durante as batalhas. Mas Aston rejeitou essa ideia, dizendo que não havia como um camponês de baixo nível como Zenos conseguir usar magia de cura. Só para garantir, Aston acha que seria uma boa ideia contratar uma curandeira para o grupo. Alguns dias depois, eles retornam à caverna após contratarem uma curandeira. O nome dela é Ma, mas ela avisa Aston que não é adequada para curar em campo de batalha. Ela geralmente só cura na capital, mas por acaso tinha uma licença de aventureira, então aceitou acompanhá-los. No entanto, ela se pergunta por que o grupo Golden Fênix precisaria de uma curandeira, já que são famosos por completar missões sem ferimentos. Aston não quer explicar o que aconteceu e apenas diz para ela cuidar da própria vida. Gilly pergunta a Ma se Yuma ficará bem, já que foi gravemente ferido pelos lobos na última vez. Elmo foi quem o tratou, então ela acredita que ele vai sobreviver, mas com a gravidade dos ferimentos, é impossível que ele volte a ser aventureiro. Você pensaria que Aston demonstraria alguma compaixão por um companheiro que ficou permanentemente incapacitado, mas ele apenas segue em frente e diz que Yuma não valia a pena manter no grupo. E caso esteja se perguntando por que essa missão é tão importante, é porque um lorde quer fazer um cachecol com a pele de uma das raposas de fogo como presente para sua filha. E se isso significar cair nas boas graças do Lorde Fennel, Aston está disposto a arriscar a vida por esse cachecol. No entanto, nem 2 segundos depois, o plano começa a desmoronar quando os lobos lançam um ataque surpresa. Aston imediatamente começa a lutar e pede a Gilly que lance sua magia defensiva em todos. Mas, ao avançar, Aston não consegue acertar nenhum golpe nos lobos. Os lobos então disparam 4 bolas de fogo contra ele, Aston consegue bloquear 3, mas a última atinge Andrew no abdômen, deixando-o fora de combate. Aston continua tentando atacar os lobos sem sucesso, mas então Ma grita que precisam recuar, pois Andrew está em estado crítico. Aston não acredita que tudo está desmoronando de novo. Assim que saem da caverna, ele grita com Gilly e pergunta por que ele não usou a magia defensiva para proteger Andrew. Porém, Ma explica que a magia de defesa de Gilly foi eficaz. Na verdade, sem ela, Andrew teria morrido na hora com aquele ataque. Aston pede para ela se apressar e curar Andrew, mas Ma diz que isso não é possível. Apenas curandeiros avançados ou santos podem curar ferimentos assim sem preparação especial. Então, a menos que levem Andrew rapidamente para um hospital, ele vai morrer.
Mais tarde, Aston se encontra com o servo do Lord Fennel, que diz que o Lord está profundamente decepcionado com ele. Aston implora por uma segunda chance, pois tem certeza de que conseguiria pele para o cachecol se tentasse mais uma vez. Mas o aniversário da filha de Fennel já passou, então não há mais motivo. E o motivo da decepção de Fennel não é porque o grupo Golden Phoenix falhou na missão. É porque Aston continuou garantindo que conseguiria completá-la. Se Aston tivesse simplesmente dito a Fennel que a missão era impossível por qualquer razão, ele teria aceitado e providenciado outro presente para a filha. Mas não foi isso que aconteceu, foi? Por um momento, Aston tenta jogar toda a culpa em Zenos. Mas então se lembra de que nunca registrou oficialmente Zenos como membro do grupo. Então, para todos os efeitos, Zenos nunca fez parte do time e não pode ser responsabilizado. No fim, Aston é forçado a abaixar a cabeça e pedir desculpas por todo o transtorno que causou, mas odeia o fato de estar se curvando diante de um mero servo. Ele promete que vai compensar, mas o servo de Lord Fennel pergunta como ele pretende fazer isso quando metade de seus companheiros está praticamente morta. Aston assegura que pretende recrutar novos membros para compensar as perdas e garante que, da próxima vez que Lord Fennel der uma missão, ele fará com que seja concluída. Com isso, o servo de Lord Fennel vai embora, mas Giri pergunta a Aston se é mesmo uma boa ideia fazer promessas desse tipo. Afinal, eles não têm nenhuma pista de pessoas habilidosas para recrutar, e não conseguiriam lidar com missões apenas com os dois. Aston diz a Giri para não se preocupar porque já tem um plano. Ele ainda acha que Zenos não vale muito, mas não pode negar que o grupo funcionava melhor quando ele estava presente. Por isso, Aston planeja trazê-lo de volta e está convencido de que Zenos estará desesperado para retornar à Fênix Dourada, apesar de todo o tratamento ruim que recebeu. No dia seguinte, Aston e Gilly vão até os cortiços à procura de Zenos, mas não fazem ideia de por onde começar. Então, Aston tem uma ideia brilhante: contratar os 3 líderes de facção para ajudá-lo a encontrar Zenos. Pouco tempo depois, um homem lagarto o leva até Zafia, e ele diz que quer contratá-la para um trabalho. Zafia não está muito interessada, já que isso atrapalha sua visita diária à clínica, mas está disposta a ouvir um cliente pagante. Aston se apresenta como líder da Fênix Dourada e diz a Zafia que está procurando por um homem chamado Zenos, que chegou aos cortiços cerca de 2 meses atrás. Zafia mal acredita no que ouve, já que Zenos contou tudo sobre como Aston o expulsou da Fênix Dourada. Aquilo já tinha sido uma decisão estúpida, mas ela nunca imaginou que Aston seria burro o suficiente para procurá-lo depois disso. Ela manda Aston sumir da sua frente, pois Zenos tem coisas melhores a fazer do que vê-lo, e, sinceramente, a simples visão de Aston é noja. Aston se ofende, por um momento, considera atacar Zafia, mas percebe que levaria uma surra. Então recua. Como Zafia se recusa a ajudá-lo, Aston tenta procurar ajuda na facção de Linga, mas assim que ela descobre quem ele é, o manda embora. Aston fica chocado ao perceber que Linga também é amiga de Zenos, e pensa em causar uma cena, mas Linga o lembra de que poderia matá-lo 3 vezes antes que ele sequer piscasse. Aston então tenta pedir ajuda a Lu, mas, assim como as outras, ela o manda direto para o inferno. E ainda avisa que, se descobrir que ele está incomodando Zenos, ela mesma vai esmagar a cabeça dele entre suas coxas. Aston e Gilly saem imediatamente da caverna de Lu, e Aston não acredita que todos os líderes de facção se importam tanto assim com Zenos. Ele tenta se convencer de que devem estar falando de outro cara com o mesmo nome, porque o Zenos que ele conhece não poderia ter tanta influência assim por ali. Mas, falando em Zenos, Gilly acaba avistando ele andando pela rua com Lely. Zenos e Lely tinham acabado de fazer suas compras do dia e estavam prestes a voltar para casa quando Aston chama por ele de repente. Zenos fica surpreso ao ver Aston e Gilly novamente, mas não gosta nada de olhar para eles, então começa a se afastar. Aston o detém e grita que foi até ali especificamente para convidá-lo a voltar para a Fênix Dourada. Mas, antes mesmo de terminar de falar, Zenos o recusa. Aston não consegue acreditar, já que estava convencido de que Zenos estaria grato pela chance de retornar ao grupo. Zenos começa a listar tudo que Aston o fez passar da última vez, incluindo o tratamento ruim e o pagamento miserável. Não há literalmente nenhum motivo para ele voltar a Golden Phoenix. Mas se Aston está tão desesperado assim, Zenos diz que está disposto a acompanhá-lo em algumas missões, se tiver tempo. No entanto, Zenos se recusa a trabalhar por visibilidade novamente. Desta vez, Aston terá que pagá-lo de forma justa. Zenos quer 50 mil pelas curas de ferimentos leves e 1 milhão pelas curas de ferimentos críticos. Além disso, Aston terá que pagar um valor extra pela magia defensiva e pelos buffos de Zenos. Mas se Aston não quiser pagar o preço, então não há mais nada a dizer. Zenos começa a se afastar novamente.
Aston se ofende com a ousadia de Zenos em rejeitá-lo e saca sua espada, tentando atacá-lo. Mas, antes que consiga fazer qualquer coisa, é atingido por Krishna. Ela diz que foi bem estúpido atacar alguém na frente de um cavaleiro real. Ela tinha ido até lá porque queria ver Zenos, mas já que Aston acabou de cometer tentativa de agressão, ela terá que prendê-lo. No entanto, Aston sai correndo porque não quer parar na cadeia. Depois de toda essa confusão, Zenos e Lely voltam para casa. Um pouco depois, Zofia, Linda e Lu aparecem. Elas dizem a Zenos que Aston tentou contratá-las para encontrá-lo. Embora todas tenham recusado, Zofia está preocupada que ele continue indo atrás de Zenos. Se Aston recorrer à guilda ilegal do submundo, pode acabar contratando um assassino por vingança. Por outro lado, contratar assassinos custa muito dinheiro. E se ele estava desesperado o suficiente para ir atrás de Zenos em vez de recrutar novos membros para a equipe, então provavelmente está sem um tostão. Mesmo assim, Zofia continua preocupada, pois há rumores de um homem chamado o Guia da Guilda do Submundo que aceita fazer trabalhos de graça sob certas condições. Se Aston conseguir convencer esse tal guia, pode significar encrenca para Zenos. Mais tarde, Zenos não consegue dormir por causa do estresse de reencontrar Aston. Camila desce para acompanhá-lo, já que está preocupada com ele. Enquanto está com ele, Camila pergunta se é verdade que ele aprendeu a usar magia de cura nos becos. Zenos explica que estava tentando reviver um cadáver e que a magia de cura surgiu naturalmente depois disso. Camila o alerta de que magia de ressurreição é proibida, mas Zenos se defende dizendo que não sabia disso na época. Falando em magia proibida, Camila se lembra de algo parecido com vida artificial dos tempos em que estava viva. Foi na época em que o Rei Demônio ainda existia, e ele frequentemente guerreava com golems trazidos à vida por magia proibida. Nesse momento, Zenos ouve um barulho do lado de fora, e Camila se oferece para verificar. Para seu horror, ela vê uma grande parte dos becos em chamas, enquanto um golem está em fúria. O golem gigante devasta os cortiços, destruindo tudo em seu caminho enquanto as pessoas correm para salvar suas vidas. Zenos chega para ver o golem de perto, acompanhado por Carmela. Ela comenta que é realmente suspeito que uma arma antiga como essa esteja nas ruas de um bairro pobre, e ambos se perguntam como ela foi parar ali. Nesse momento, os 3 líderes de gangue aparecem, e Zenos fica aliviado por vê-los bem. As garotas dizem que não se machucaram, mas seus subordinados sofreram ferimentos graves por causa do ataque do monstro. Elas perguntam a Zenos o que é aquela criatura gigante, pois nunca viram nada parecido, e ele explica que se trata de uma forma de vida artificial criada com tecnologia mágica, considerada extinta. LV acrescenta que um de seus orcs informou que o golem veio das profundezas dos cortiços, e Zenos suspeita que a guilda subterrânea esteja por trás disso. Ele decide que a prioridade é cuidar dos feridos e pede às 3 garotas que reúnam todos em um único local. Ele jura que quem causou isso pagará caro. No entanto, o homem por trás do ataque observa de longe o desempenho do golem. O assassino chamado Guy é o responsável. Ele aceitou o trabalho depois que Aston o procurou querendo vingança, e nem cobrou muito, pois estava mais interessado nas intenções de Aston do que em seu dinheiro. Quando Guy descobriu que Aston só queria descontar sua frustração em Zenos e em todos ao seu redor, ele apenas riu, mas aceitou o acordo, pois isso satisfazia sua natureza distorcida. Guy então mostrou a Aston um núcleo de golem que estava desenvolvendo e disse que aquilo seria suficiente para derrotar Zenos completamente. Neste momento, Guy observa o golem destruindo os cortiços e considera que ele é destrutivo o suficiente, embora não tão rápido quanto gostaria. Ele começa a se perguntar como Zenos reagirá quando as pessoas próximas a ele começarem a morrer, uma por uma. Mas Zenos não vai deixar isso acontecer. Enquanto as 3 gangues de semi-humanos reúnem os feridos, ele usa um poderoso feitiço de cura à distância, curando todos instantaneamente. Em seguida, começa a tratar os ferimentos menores, mas está irritado o tempo todo porque não sabe se será pago por tratar centenas de pessoas. Além disso, Lily ainda está em casa. Guy observa tudo de onde está e fica impressionado com as habilidades de cura de Zenos. No entanto, sabe que isso não resolve nada enquanto o golem continuar ativo e está curioso para ver como Zenos tentará derrotá-lo. Pouco depois, Zenos termina de cuidar de todos os feridos e finalmente pode relaxar. Ele olha para o golem, que ainda está em fúria, e se pergunta se ele vai embora quando se cansar. Carmela responde que isso é impossível, pois golems não param até cumprirem sua ordem. Ela acredita que a ordem desse golem é destruir os cortiços ou algo parecido. Zenos coloca a mão na testa, frustrado. Carmela diz então que deveria ser impossível criar um golem nos dias atuais.
As pedras mágicas de alta pureza, usadas para fabricar o núcleo de um golem, só existem no continente mais ao sul, que já foi território dos Lordes Demônios, e a maioria delas já foi consumida. Além disso, as artes da magia negra foram perdidas com o tempo, e os materiais necessários para construir um golem são extremamente raros. Enquanto ela se pergunta quem teria acesso a esses recursos, Zenos diz que não adianta pensar nisso agora, pois o importante é destruir o golem. Carmelo o alerta de que isso será perigoso, mas as garotas se oferecem para ajudá-lo, pois não podem permitir que um monstro destrua o lar delas. Zenos então pergunta a Carmela como destruir um golem, e ela explica que é preciso destruir seu núcleo, do contrário, ele continuará se regenerando. No entanto, Zenos não quer destruir o núcleo porque pretende vendê-lo depois. Mesmo assim, ele lidera as garotas até o golem e pede que usem tudo o que tem contra ele. Elas avançam para o combate, e Zenos reforça suas habilidades com feitiços de aprimoramento. As garotas percebem que sua força e velocidade aumentaram muito, e um único golpe é suficiente para trincar a perna do golem e fazê-lo cair. Contudo, o golem se regenera instantaneamente e atinge Linga, arremessando-a. Felizmente, Zenos está ali para ajudá-la e cura seus ferimentos em tempo real, fazendo com que ela sinta como se não tivesse se machucado. Para Zenos, porém, não está sendo fácil, já que não participa de um combate real há meses. Ainda assim, ele começa a recuperar o ritmo à medida que a luta continua. Ele tenta manter uma distância mínima das garotas, para que sua magia continue surtindo efeito sobre elas, e alterna entre feitiços defensivos e de cura conforme a necessidade. Enquanto isso, as garotas continuam atacando o golem, e Zenos percebe que ele leva um tempo para se regenerar. Ele ordena que quebrem as duas pernas da criatura, e elas conseguem, fazendo o golem tombar. No entanto, percebem tarde demais que uma garota na região não havia sido evacuada a tempo, e o golem está prestes a cair diretamente sobre ela. Zenos entra em pânico porque não consegue ver a menina com clareza para lançar um feitiço de defesa e corre para protegê-la. Ele não consegue alcançá-la antes da queda do golem, mas surpreendentemente a criatura faz um esforço para protegê-la. Zenos fica confuso com isso, mas começa a escanear o golem enquanto a garota foge. Logo termina a varredura e, nesse momento, Carmela se aproxima. Ela diz que o golem está se comportando de maneira estranha, e Zenos lhe responde que o golem não é completamente artificial. Ele explica que o núcleo do golem está na metade esquerda de seu peito, e não é apenas uma pedra mágica, mas também algo que o paralisa. Guy observa tudo à distância e sorri para si mesmo ao ver Zenos descobrindo seu truque. Ele só tinha pedras mágicas imperfeitas para trabalhar, e a melhor maneira de criar núcleos de golem era combiná-las com um humano. No entanto, golems criados dessa forma são difíceis de controlar. Mas Guy pensava que, como Aston era um idiota cheio de emoções negativas, não seria tão difícil controlá-lo. Ele fez o ruivo acreditar que a pedra mágica era necessária para sua vingança e o fundiu com ela para criar o núcleo do golem. Agora, ele queria ver se Zenos conseguiria matar um velho amigo para salvar as favelas. Porém, Zenos planeja resolver a luta com Eon pessoalmente. Ele pede para as meninas se afastarem, pois apenas ele pode lidar com a situação agora, e elas obedecem. Carmela também se retira porque o sol está prestes a nascer, deixando Zenos sozinho com o golem. Ele tem certeza de que Aston está dentro dele. Ele diz que parece inacreditável que um canalha egoísta como Aston tenha salvo uma criança. Mas então, ele lembra que a razão pela qual Aston era obcecado por dinheiro era porque sua irmã morreu de uma doença, e ele não tinha o dinheiro necessário para salvá-la. Zenos pergunta a ele se a garota lhe lembrava da irmã e pensa que Aston ainda tem um pouco de humanidade, mas já é tarde demais para ele. Ele cria uma lâmina usando mana e avança contra o golem, cortando ambos os braços dele com precisão. Quando o golem ruge, Zenos ataca novamente e corta seu peito com toda a força, expondo Aston, que está preso dentro dele. Zenos diz a Aston que esse é o fim e o corta sem hesitar. Guy fica bastante surpreso ao ver isso, porque não esperava que Zenos fosse tão implacável. Mas também entende que ele poderia querer se vingar de todo o maltratamento. Decide ir embora, desapontado, mas então vê algo estranho. Zenos não está apenas cortando Aston, ele também o está curando ao mesmo tempo. Ele destrói as partes do corpo de Aston fundidas com a pedra mágica e, em seguida, as regenera instantaneamente, transformando-as em um corpo humano normal. É realmente exaustivo, mas Zenos continua fazendo isso. Guy fica boquiaberto ao ver isso. Ele não consegue acreditar que Zenos ainda tenha tanta energia e precisão, mesmo após curar centenas de pessoas. Ele ainda não consegue processar que alguém tão habilidoso como ele possa existir e começa a repensar sua estratégia. Enquanto isso, Zenos diz a Aston que seria melhor para o mundo se ele morresse ali, mas ele não pode deixar isso acontecer porque alguém precisa pagar pelos danos causados às favelas e pela taxa dele por curar as pessoas a noite inteira.
Então, ele manterá Aston vivo para obter dinheiro dele e de seu cúmplice. A outra razão é que Aston fez dois grandes favores a ele no passado. O primeiro foi tirá-lo da rua e o segundo foi dar-lhe a moeda de ouro como pagamento, que o ajudou a libertar Lily, e essa decisão mudou sua vida. Zenos acrescenta que a razão final, e mais importante, é que ele é um curandeiro e não pode deixar ninguém morrer sob sua vigilância. Com isso, ele golpeia a pedra mágica no coração de Aston com toda a força, despedaçando-a. Logo, Aston está completamente livre da pedra mágica. E enquanto está de joelhos, ele admite que Zenos é tão excepcional que chega a dar náusea. Ele o viu defendendo as meninas demi-humanas mais cedo, e agora percebe que ele estava fazendo a mesma coisa com o grupo delas também. Ele cai no chão, pedindo perdão a Zenos, mesmo sabendo que não merece. Zenos lhe diz para se levantar, e Aston responde que não se levantará até ser perdoado. Mas Zenos lhe diz para se apressar, porque precisa socá-lo no rosto. Aston fica boquiaberto, mas então Zenos usa o último pouco de sua mana para aumentar o impacto de seu soco em 10 vezes. Ele começa a andar para trás, mas Zenos sorri de maneira sinistra, dizendo que outra razão pela qual ele não deixou Aston morrer antes foi porque não conseguiu socá-lo no rosto. Então, com isso, ele soca Aston com toda a sua força e o manda voando. Aston volta-se alguns minutos depois e encontra Cria ao seu lado. Ele pergunta onde está Zenos, e ela responde que o encontrou no caminho e ele lhe contou todos os detalhes. Ela diz que é um milagre que ninguém tenha se ferido nesse incidente e que Aston deverá a Zenos pelo resto de sua vida. Ela então procede para prendê-lo por uma longa lista de crimes, acrescentando também a indecência pública. Aston só percebe então que está sentado nu. Cria lhe entrega uma mensagem de Zenos, que pegou sua espada para vendê-la e pagar pelos prejuízos. Aston percebe que agora ele realmente não tem mais nada, nem suas roupas. No entanto, Zenos lhe deixou um presente de despedida, uma única moeda de ouro, igual ao pagamento que ele recebeu. Cree diz que Zenos nunca mais quer vê-lo e Aston começa a chorar como uma criança ao ouvir isso. Enquanto isso, Zenos arrasta os pés enquanto caminha para casa, mas encontra as meninas demi-humanas no caminho, que o apoiam mesmo quando ele lhes diz que está bem. Logo, eles chegam à sua casa, e Lily imediatamente serve uma xícara de chá para Zenos, dando-lhe as boas-vindas de volta, pois ela tinha certeza de que ele voltaria para casa ileso. Alguns dias depois, Ki visita Zenos para informá-lo sobre a investigação do incidente com o Gollum. Ela diz que ainda não encontraram provas concretas, mas acreditam que a pessoa por trás do Gollum era um tal de Guy. Zenos jura que vai encontrar Guy um dia e cobrar todo o dinheiro que ele deve, com juros. Ki comenta que isso será difícil, pois Guy não deixou nenhum rastro e o prédio onde ele encontrou Aang foi completamente limpo e abandonado antes da chegada dos cavaleiros. Zofia também fez algumas investigações e descobriu que o Guy havia entrado recentemente na guilda subterrânea e tende a agir sozinho. Linda ouviu histórias parecidas, e LV diz que é comum na guilda subterrânea não se intrometer nos assuntos alheios. Ela acredita que mesmo interrogando pessoas na guilda, eles não vão conseguir muita coisa. Que afirma que o guia foi colocado na lista de procurados e os cavaleiros estão em seu encalço, mas, dado quanto ele apagou sua presença, pode ser que não encontrem nada. As 3 líderes das gangues acreditam que o guia vai sair do esconderijo em breve e será difícil lidar com ele. Que pede para que parem de fazer suposições aleatórias, pois não é assim que as coisas funcionam, mas elas a chamam de hipócrita, dizendo que ela também está apenas especulando. Que explica que ela tem experiência e informações necessárias para criar teorias, o que é diferente de apenas adivinhar. Zenos comenta que é bom que estejam discutindo como pessoas civilizadas, mas pede que pelo menos se encarem enquanto falam, pois isso deixa desconfortável. Que diz que, como uma respeitada cavaleira real, não pode sentar-se à mesa com 3 líderes de gangue, e as meninas demônios respondem que também não querem ela lá. Zenos, sem paciência para as bobagens, as expulsa da clínica porque quer descansar. Ele então se senta para relaxar lendo alguns livros, quando Lily se aproxima preocupada. Ela comenta que Zenos parece cansado desde o ataque do Gollum e sugere algo para ele se sentir melhor, os dois deveriam ir juntos a uma estância termal. Quando ela está prestes a dizer isso, Zofia entra de repente, surpreendendo Lily. Zofia sugere que, como o incidente do Gollum ainda está pesando na mente de Zenos, eles deveriam ir para uma fonte termal. Zenos parece gostar da ideia, mas Lily fica irritada por perder o crédito pela sugestão. Zofia sai, e logo depois Linda aparece procurando algo, começando a mesma conversa sobre o ataque do Gollum e sugerindo ir à fonte termal. Zenos diz que é uma boa ideia, mas antes que ele diga que já havia combinado com Zofia, Linda sai dizendo que ele prometeu ir com ela agora. Lily fica ainda mais chateada. Logo depois, Loel aparece, e Zenos pergunta agressivamente se ela também veio convidá-lo para a fonte termal, o que a deixa envergonhada.
Ela comenta que devem ser almas gêmeas por pensarem igual, mas Zenos responde que suas verdadeiras almas gêmeas são Linda e Zofia, já que tiveram a mesma ideia. Soanis também aparece, e Zenos percebe que ela também quer ir à fonte termal, e, frustrado, diz que é uma boa ideia. Lily fica realmente magoada e se cala, enquanto Zenos se pergunta por que as garotas estão tão obcecadas com as fontes termais. Ele então pergunta a Lily o que ela queria dizer antes, e ela grita que não era nada importante. Carmela chega logo depois, provocando Lily por ter sido derrotada por todas as rivais, e diz a Zenos que não vai à fonte termal há anos, então também vai com eles. Pouco depois, Zenos vai para a fonte termal para relaxar e aliviar o cansaço do corpo. Ele pensa que seu plano original de ser um curandeiro subterrâneo e viver uma vida tranquila está longe de acontecer, porque as coisas já saíram do controle. Ainda assim, ele gosta desses momentos de relaxamento privado. Mal sabe ele que essa tranquilidade não vai durar muito, porque a porta do banho se abre e de repente Zofia entra. Zenos entra em pânico, dizendo que aquele é o banho dos homens. Ela responde que colocou uma placa dizendo que o banho estava sendo limpo para que ninguém entrasse. Zofia entra na água e diz a Zenos que quer ser ainda mais agressiva para provocá-lo, mas sabe que não é uma boa ideia. Ela começa a contar como mudou depois de conhecê-lo e vai se aproximando, tentando distraí-lo com a conversa. Zenos percebe e Zofia decide ser agressiva, lutando com ele para chegar mais perto. Nesse momento, Linga aparece e pula em Zenos dizendo que está se sentindo tonta. Zofia a segura, e as duas começam a brigar. De repente, Lo surge da água dizendo que estava esperando por Zenos o tempo todo ali. Linga e Zofia atacam Lo, enquanto as três brigam, Zenos se afasta procurando paz. Então, Kree entra na sala, gritando com as garotas demônios por serem sem vergonha, já que aquele é o banho dos homens. As garotas dizem para ela parar de agir como se não estivesse ali por Zenos também, e as quatro começam a brigar entre si. Zenos finalmente se irrita o suficiente para mandá-las embora, e elas vão para o banho feminino. Coincidentemente, a curandeira chamada Yun também está lá porque estava na cidade a trabalho. Ela se surpreende ao ver garotas de espécies diferentes juntas. Depois, descobre que o grupo delas também inclui uma elfa e um espectro. Hillman tenta exercitar Carmela assim que a vê, mas Carmela simplesmente atravessa a parede e entra no banho masculino para importunar Zenos. Logo depois, todos se reúnem para jantar, mas, apesar de querer sentar com todos, Ki perde para o orgulho e senta em uma mesa separada. Mais tarde, Zenos coloca Lily para dormir e vai beber com Carmela. Ele ainda parece cansado, então ela pergunta se o jantar não foi agradável. Ele responde que no começo foi bom, mas depois as garotas começaram uma competição de bebida, e a vencedora poderia sentar no colo dele. No fim, todas desmaiaram e Zenos teve que levá-las para seus quartos. Carmela ri e diz para ele aproveitar esses momentos bobos enquanto duram, pois logo será arrastado para assuntos complicados. Zenos pede para ela parar de amaldiçoá-lo e pergunta como ela chegou ali, já que é alérgica ao sol. Carmela explica que pode possuir coisas às quais está ligada e que durante o dia possuía um velho cajado que Lily carregava. Zenos pergunta se o cajado era dela quando estava viva. Quer saber o que exatamente ela fazia, mas, como sempre, ela se recusa a falar sobre o passado e serve uma bebida para ele. Na manhã seguinte, todos são acordados por uma explosão na cozinha, e Yun é a primeira a reagir. Ela vai até a cozinha e encontra o dono caído no chão, com queimaduras graves, pois as pedras de fogo explodiram. Ela começa a dar primeiros socorros, dizendo à esposa dele que ele precisa ir ao hospital para tratamento adequado, e mesmo assim pode não conseguir usar a mão novamente. Nesse momento, Zenos chega e Hillman pede ajuda para levar o dono ao hospital mais próximo, onde há círculos de cura avançados. Zenos nunca ouviu falar dessas coisas e fica curioso, mas diz que o homem não precisa ir ao hospital para esse tipo de ferimento. Ele se afasta dizendo que sua carona já chegou, mas antes de ir, cura o homem de graça porque gostou da comida que ele fez. Yun fica desapontada, achando que Zenos abandonou o homem ferido, mas o dono levanta, pergunta o que aconteceu e está completamente bem. Yun fica pasmo ao perceber que Zenos deve ser um dos curandeiros mais elitizados para tratar uma lesão tão grave instantaneamente. Quando volta ao hospital real, Yun conta tudo ao seu chefe. Ele diz que o país gostaria de contratar Zenos se ele for tão habilidoso, mas acha que não tem informações suficientes para encontrá-lo. Como Zenos curou a pessoa e saiu sem pedir dinheiro, ele deve ser um bom homem e podem deixá-lo em paz. Porém, ao ouvir que ele usava um sobretudo preto, o chefe fica curioso e decide procurar Zenos pessoalmente. Hillman pergunta o que mudou sua opinião, e ele responde que quer conhecer outro curandeiro elite como ele. Dias depois, o irmão de Zofia aparece com um homem desacordado, o chefe de Hillman. O homem foi encontrado nos esgotos, tossindo sangue, e o irmão o trouxe para Zenos.
Zenos o coloca na mesa e começa a examinar o corpo em busca de doenças. Descobre que os pulmões estão em estado grave devido a uma doença chamada pulmão vermelho. Ele pede para Lily e o lagarto se afastarem, pois a doença é mais mortal que ebola e mais contagiosa que Covid. Logo, desconfia do diagnóstico, já que a doença foi erradicada anos atrás por um remédio. Enquanto pensa em outras possibilidades, o homem se levanta e elogia Zenos pelo diagnóstico. Ele se apresenta como Hernardo, um curandeiro elite do Hospital Real. Zenos pergunta o que ele está fazendo ali. Hillman chega correndo, preocupada com Hernardo, que se deixou adoecer de propósito para encontrar Zenos. Zenos pergunta se ele realmente tem o pulmão vermelho. Hernardo tosse sangue e explica que tomou um remédio que apenas copia os sintomas da doença, seguido de um antídoto para melhorar rapidamente. Zenos quer saber onde ele conseguiu esses remédios. Hernardo diz que os fez enquanto buscava a cura para a doença. Zenos percebe que Hernardo é importante, e Hillman começa a idolatrá-lo, dizendo que ele descobriu curas para várias doenças perigosas, ganhando o título de curandeiro elite. Hernardo comenta que estava curioso para conhecer Zenos, que ouviu falar ser um curandeiro underground habilidoso com sobretudo preto, mas não era o homem que procurava. Zenos explica que o sobretudo era do mestre dele, cujo nome nunca soube. Hernardo sente que Zenos é aluno do homem que procura e pede para ele trabalhar no Hospital Real, pois há um caso complicado. Nesse momento, as 3 meninas demi-humanas chegam, alertadas por Carmela. Preparadas para enfrentar Hillman caso tentem levar Zenos, Hernardo decide mudar de tática. Ele propõe transformar isso em uma missão oficial para contratar Zenos temporariamente, e ele acha uma boa ideia. As garotas não gostam, mas Zenos diz que precisa de curandeiros elite, agora que foi exposto. Além disso, lembra que o remédio para o pulmão vermelho era distribuído de graça nos esgotos no passado, então quer retribuir a dívida. Também quer saber mais sobre seu mestre, pois Hernardo parece conhecê-lo. Aceita trabalhar no Hospital Real com ele. Logo depois, Zenos chega ao Hospital Real com ele e Hillman, e fica impressionado com a dimensão do lugar. Ele comenta que é grande e iluminado demais para o seu gosto e pergunta se não há salas mais escuras e sombrias, pois é onde ele se sente mais confortável. Hillman não gosta da energia dele, mas Ern diz que eles devem ir ao seu escritório antes de discutir qualquer outra coisa. O escritório, por coincidência, é escuro, sombrio e mal administrado, o que faz Zenos se sentir em casa. Então, Ern vai direto ao assunto. Ele contratou Zenos para investigar algumas pessoas desaparecidas. Zenos diz que isso não é sua especialidade, mas Ern afirma que tudo o que ele precisa fazer é sair por aí fazendo perguntas. Como foi admitido como um estudante de pesquisa especial, Zenos tem acesso a diversos programas com as devidas recomendações, o que os estudantes normais não têm. Embora entenda que isso facilitará a coleta de informações, Zenos se preocupa que descubram sua verdadeira identidade. Ern, no entanto, já preparou uma história de coberturas, e Zenos deve fingir ser um curandeiro habilidoso que retornou do exterior. E, como terá o apoio de um curandeiro de elite, ninguém duvidará dele. Depois disso, Zenos segue para os dormitórios e fica surpreso quando Lily o recebe como se ele estivesse voltando para casa. Ele pergunta o que ela está fazendo ali, e Hillman explica que membros da família têm permissão para morar nos dormitórios. Lily declara com orgulho que é esposa de Zenos, mas Hillman a corrige, lembrando que oficialmente ela é a irmã mais nova dele. Zenos agradece a Hillman por cuidar da papelada para trazer Lily, pois estava realmente preocupado com ela, e então Lily se despede. Assim que ficam a sós, Lily começa a agir como uma esposa carente em busca da atenção do marido, e Zenos quer saber quem a ensinou a agir assim. A resposta óbvia é Carmela, que também veio morar com ele e já causou alguns problemas. Zenos alerta que, com tantos curandeiros por perto, ela pode ser exorcizada assim que for vista, mas Carmela responde que gosta de viver perigosamente. No dia seguinte, Zenos toma café da manhã com Hillman na cafeteria e pergunta como pode conseguir uma licença de curandeiro. Ela explica que primeiro ele precisa se matricular em uma escola preparatória para melhorar suas bases e depois ingressar em um hospital registrado para estudar por alguns anos. Depois disso, se passar no exame do hospital, poderá se tornar um curandeiro licenciado. Zenos fica chocado ao ouvir isso e diz que os curandeiros licenciados são realmente incríveis. Hillman fica pasma com a falta de noção dele sobre suas próprias habilidades. Ela explica que, depois de obterem a licença, os curandeiros podem trabalhar em hospitais reais, se tornar aventureiros ou trabalhar diretamente para os militares ou nobres. E, com experiência suficiente, eles podem prestar um exame para subir de classe. Zenos sente dor de cabeça só de pensar em todas essas formalidades e pede para Hillman falar sobre a pessoa desaparecida que ele deve encontrar primeiro. Ela revela que se trata de seu veterano, Alfred, um curandeiro avançado e vice-chefe do laboratório onde ela trabalha.
Yulman o elogia bastante, dizendo que ele é gentil, inteligente e teve um papel fundamental no desenvolvimento de medicamentos importantes, ao lado de Ia. Zenos pergunta se ela tem alguma pista, mas antes que ela possa responder, um grupo de curandeiros entra no salão liderado por um senhor imponente. Zenos pergunta quem é, e Yulman informa que se trata do professor Goldring, vice-diretor do hospital e curandeiro avançado de classe 7. Zenos quer saber o que significa classe 7, e Yulman explica que os curandeiros iniciantes, intermediários e avançados são divididos em 7 classes. Um curandeiro avançado de classe 7 é o cargo mais alto que se pode alcançar normalmente, depois disso é promovido a curandeiro de elite. Zenos fica impressionado, e Yulman comenta que, como o diretor do hospital está velho demais para trabalhar regularmente, Goldring é quem tem mais autoridade por lá. No entanto, ela acrescenta que as coisas mudaram muito desde que ele assumiu o comando, agora, apenas os clientes ricos recebem tratamento adequado. Ela diz que Gold está mais interessado em impulsionar sua carreira política do que em melhorar suas habilidades de cura. Há rumores de que ele chegou à classe 7 graças às suas conexões com nobres influentes, o que faz Zenos querer se manter longe dele. Mas Yulman diz que isso não será possível, pois Goldring é um dos suspeitos no caso de Afraid. Ela explica que Goldring estava reunindo curandeiros talentosos para fortalecer sua posição e pediu a Earn que cedesse a Afraid por um tempo. Como Goldring financiou as pesquisas de Earn, ele precisou retribuir o favor, e Afraid também queria diversificar seu currículo. No entanto, um mês depois de começar a trabalhar com Gold, Afraid desapareceu, e Goldring disse que não sabe de nada. Zenos entende a situação, mas quer saber como pode se aproximar de Goldring. Yulman responde que, à medida que Zenos se destacar em diferentes áreas, Goldring se aproximará dele por conta própria. Zenos não acredita nisso, pois ainda se subestima muito. Mas antes que Yulman possa esclarecer suas dúvidas, um sujeito ruivo e arrogante chamado Crescem aparece e começa a falar grosserias com ela sem motivo. Depois que ele sai, Zenos pergunta quem era aquele idiota, e Yulman responde que ele era seu colega de classe, mas desde que foi recrutado pelo grupo de Gold, ficou insuportável. De qualquer forma, Zenos decide seguir para suas aulas. No caminho, ele pensa sobre como seu mestre o ensinou, junto com um de seus amigos, a se tornarem curandeiros habilidosos que não apenas curam ferimentos, mas também curam o mundo como um todo. Ele sai de sua nostalgia quando a aula começa, e o professor começa a ensinar os alunos sobre monstros mortos-vivos. Zenos já conhece bastante o assunto por causa de seus dias como aventureiro, mas fica impressionado com o método sistemático usado no hospital. Depois, o professor começa a falar sobre espectros, os mortos-vivos de nível mais alto. Ele diz que não se sabe muito sobre eles porque são raros, e além disso, a maioria dos grupos que os enfrentam é exterminada. Ele explica que, se alguém se deparar com um espectro, deve fugir, e se o espectro for capaz de falar, é ainda mais perigoso. Isso choca Zenos, pois sua colega de casa é um espectro, e ele decide não contar a ninguém sobre ela para evitar o caos. O professor então pergunta se alguém já teve experiência lutando contra mortos-vivos, e o ruivo chamado Crescem se levanta para se gabar, dizendo que derrotou 30 fantasmas em sua carreira. Ele então se vira para Zenos e pergunta se ele já lutou contra fantasmas. Zenos decide chamar um pouco de atenção, mas sem exagerar. Apesar de já ter derrotado cerca de 50 fantasmas de uma vez, ele tenta igualar a história de Crescem e diz que consegue lidar com cerca de 30 ao mesmo tempo. Todos ficam chocados ao ouvir isso, e o professor pede que ele explique melhor. Zenos diz que se forem ao calabouço subterrâneo, encontrarão mais fantasmas do que mosquitos, e a forma mais rápida de lidar com eles é lançar um feitiço de cura em todos ao mesmo tempo. Isso surpreende ainda mais o professor, já que até grupos de aventureiros de rank ouro têm medo do calabouço, mas Zenos age como se não fosse nada demais. No entanto, Crescem fica com muita inveja dele e o segue até a próxima aula para tentar equilibrar as coisas. A aula é sobre círculos de cura, mas Zenos acha inútil porque consegue curar seus pacientes antes mesmo de desenhar um círculo. No final da aula, o professor pede voluntários, e Crescem se levanta para se exibir. Depois de impressionar o professor, ele arrasta Zenos para a frente também. Zenos conhece apenas um círculo mágico que seu mestre lhe ensinou, e o desenha no quadro. Crescem ri porque nunca viu aquele círculo antes. Mas o professor enlouquece ao perceber que não se trata de um círculo de cura comum, mas sim de um círculo de regeneração. Zenos explica que ele é meio estranho, pois pode fazer um órgão perdido crescer novamente de forma aleatória. O professor fica ainda mais surpreso e diz que nenhum humano conseguiria ativar esse círculo mágico porque exige mana demais. Mas Zenos mostra como se faz. O professor fica em choque com o que vê e tenta recrutar Zenos para seu laboratório. Enquanto ele tenta recusar com desculpas, Crescem fica ainda mais enciumado. Logo,
Os rumores sobre Zenos chegam até Gold, mas ele não o leva a sério por ser apenas um estudante de pesquisa especial. Justo nesse momento, um subordinado informa sobre alguns fantasmas avistados no cemitério local. Gold ordena que uma equipe de curandeiros vá lidar com a situação e diz para incluírem Zenos na equipe, para ver se ele realmente consegue enfrentar 30 fantasmas de uma vez. Logo, uma equipe liderada por Kresen vai ao cemitério, mas metade dos curandeiros urina nas calças ao ver os fantasmas. Eles entoam feitiços completos e exorcizam os fantasmas um por um, mas Zenos acha tudo muito ineficiente. Yulman diz que, claro, ele pensaria assim. Enquanto isso, os curandeiros desistem e se reúnem em um só ponto, cercados pelos fantasmas. Mas era exatamente isso que Zenos queria, e ele usa o feitiço de alta cura para derrotar todos de uma vez só. Todos ficam chocados, mas Kresen rapidamente rouba o crédito, como costuma fazer com a sobremesa de Goldrin. Ele diz a todos que foi ele quem derrotou os fantasmas, e todos acreditam. Mesmo quando Yulman tenta contar a verdade, ninguém escuta. Zenos, por outro lado, não se importa nem um pouco. E mesmo quando Kresen grita em sua cara dizendo que nunca o aceitará, ele continua indiferente. Kresen se frustra e começa a sair, mas Zenos o avisa que ainda não terminaram com os monstros. Assim que ele diz isso, uma enorme explosão sacode o chão e um rei zumbi gigante surge. Os curandeiros ficam apavorados, mas todos imediatamente se voltam para Kresen, dizendo que confiam completamente que ele pode derrotá-lo. Kresen não pode contar que mentiu antes, e vira-se para Yulman em busca de ajuda. Mas ela apenas debocha dele e diz para mostrar como os membros da facção dourada são habilidosos enfrentando o monstro sozinho. Kresen então olha para Zenos, que sinceramente acredita que ele pode lidar com o monstro sozinho. Por isso, também diz que não vai interferir. Sem escolha, Kresen corre em direção ao zumbi, tremendo de medo. Ele o atinge com um feitiço de cura avançada, mas isso só causa um ferimento pequeno que se regenera na hora. Kresen entra em pânico ao ver que seu feitiço mais forte foi inútil. O rei zumbi começa a atacá-lo, e ele faz o possível para desviar. Isso confunde Zenos, que pergunta a Yulman por que Kresen não está lutando de verdade. Ela explica que ele estava mentindo quando disse que podia lidar com aquilo. Ela pede a Zenos que não o ajude tão cedo, pois ele merece sofrer por sua atitude arrogante. Mas Zenos percebe que Yulman gosta de Kresen, embora seja uma tsundere em nível máximo e incapaz de admitir seus sentimentos. Nesse momento, o rei zumbi acerta Kresen, agarrando-o com força e esmagando todos os seus ossos. Quando está prestes a ser devorado, Kresen implora por ajuda. Zenos então responde usando uma habilidade extremamente avançada chamada Mega Cura, que enche o ar com dezenas de orbes de cura brilhantes que vaporizam instantaneamente o monstro gigante. Depois disso, Kresen e Yulman voltam a brigar. Mas Zenos pensa que monstros mortos-vivos são atraídos por mortos-vivos ainda mais fortes. Enquanto pessoas comuns poderiam achar que os fantasmas estavam reunidos no cemitério por causa do rei zumbi, ele percebe que foi o rei zumbi que apareceu ali por causa da presença do morto-vivo mais poderoso, Carmela, que está no hospital neste momento. Assim que chega em casa, Zenos pergunta a Carmela se ela sabe algo sobre o recente aumento nas aparições de mortos-vivos na região. Sinceramente, ela nem fazia ideia de que estava atraindo essas criaturas. Preocupada, pergunta se ele vai expulsá-la por causa disso. No entanto, Zenos reflete sobre a situação e, considerando o efeito que Carmela tem sobre o ambiente ao seu redor, conclui que seria mais seguro para todos mantê-la por perto. Carmela fica sem graça ao ouvir isso, pois é a primeira vez, desde que se tornou uma morta-viva, que alguém diz querer sua presença. Comovida, promete ficar ao lado de Zenos, embora ainda vá irritá-lo sempre que puder. No dia seguinte, Kresen se reúne com seu supervisor, que deseja elogiá-lo por sua atuação exemplar durante o exorcismo. De acordo com os outros alunos, Kresen lidou com toda a situação com apenas um feitiço poderoso, mas ele sabe que Zenos foi o verdadeiro responsável. O supervisor, acreditando que Kresen foi o herói, conclui que Zenos não é tão impressionante quanto dizem, e decide que ele não será aceito no grupo de pesquisa de Gold. Kresen poderia simplesmente aceitar o elogio e seguir em frente, mantendo o crédito pela façanha, mas começa a se sentir culpado. Por isso, toma coragem e admite que não foi ele quem derrotou os monstros. Diz que viu com os próprios olhos quando Zenos lidou com os mortos-vivos e com o rei zumbi. Depois de sair do escritório do supervisor, sente-se frustrado, pois sua credibilidade acaba de desmoronar ao admitir que se apropriou dos méritos alheios. No entanto, reconhece que Zenos salvou sua vida. Agora que contou a verdade, tem certeza de que Zenos será aceito no laboratório de pesquisa, então considera que estão quites. Algum tempo depois, Hernardo aparece alegremente e informa a Zenos que o laboratório de Goldrin o está chamando, indicando que ele será convidado a se juntar à facção.
Zenos acha ótimo, mas está surpreso, pois achava que Crescem teria ficado com todo o crédito pelo exorcismo. De qualquer forma, está feliz por ter superado o primeiro obstáculo em sua investigação sobre Goldring. Hernardo, porém, avisa que ainda há muito a ser feito, pois Zenos terá de passar por uma entrevista com o professor. Zenos questiona por que existem tantas etapas apenas para entrar em um grupo de pesquisa, e Hernardo explica que, como Goldring detém muito poder, é extremamente criterioso com as pessoas ao seu redor. Zenos então pergunta por que Goldring tem tanto poder, já que, sendo apenas um curandeiro avançado, teoricamente um curandeiro de elite como Hernardo deveria ter mais influência. Hernardo responde que títulos não significam poder necessariamente, especialmente no seu caso, já que conquistou seu título desenvolvendo medicamentos. Zenos não entende muito bem os jogos políticos por trás disso tudo, mas diz que vai comparecer à entrevista, e os outros desejam-lhe sorte. Zenos finalmente chega à sala de reunião e, após Gold se apresentar, pergunta diretamente o que Zenos é capaz de fazer. Zenos responde que é um curandeiro, então simplesmente cura pessoas. Mas Goldring considera a resposta insuficiente. Segundo ele, qualquer curandeiro pode curar pessoas, mas alguém com as habilidades de Zenos deveria mirar mais alto. Ele acredita que Zenos já sabe que os curandeiros têm grande influência no país, na verdade, seria correto dizer que a própria nação existe graças a eles. Ainda assim, apenas a classe dominante colhe os benefícios desse trabalho. Por isso, Goldring deseja se juntar a essa elite, não por um bem maior, mas para garantir que ele também possa lucrar com essa exploração. Acredita que o valor de uma vida depende daquilo que ela pode oferecer, e não tem intenção alguma de tratar os pobres. Após seu monólogo, pede que Zenos reproduza o círculo mágico que demonstrou em aula para poder avaliá-lo. Zenos não entende o que isso provaria, mas o faz mesmo assim. Após observar o círculo, Goldring se levanta e diz que Zenos pode começar no laboratório no dia seguinte. No outro dia, enquanto caminha pelos corredores, Zenos cruza com os membros do laboratório de pesquisa de Goldring. No final da fila, ele vê Crescem, que o chama para entrar logo na formação. Crescem dá as boas-vindas com um sorriso, mas avisa que, como chegou antes, Zenos deve respeitá-lo como veterano. Afinal, o único motivo de Zenos ter sido aceito foi a recomendação de Crescem. Zenos então pergunta por que ele contou a verdade, já que teria sido mais fácil mentir e proteger sua reputação. Crescem explica que foi principalmente por culpa, mas também porque percebeu que poderia se beneficiar do sucesso de Zenos se estivesse no mesmo grupo. Zenos aprecia a honestidade, ao menos, mas pergunta por que estão todos enfileirados. Crescem explica que isso faz parte da rotina diária de Goldring de visitar pacientes. Zenos acha exagerado precisar de tanta gente para uma visita, mas tudo se resume a causar boa impressão, já que Goldring só visita pessoas poderosas. Zenos está ali apenas porque quer investigar Goldring, mas não pode fazer isso do final da fila, então corre até a frente. O paciente diz que seu pé está doendo muito desde o dia anterior. Goldring examina e diagnostica uma torção leve, dizendo que precisará de 3 subordinados para tratá-la. Zenos não entende o que ele quer dizer, mas logo vê Goldring lançar um feitiço e extrair energia de 3 estudantes. Ele usa essa energia para curar o tornozelo do homem, mas parece que isso teve algum efeito sobre os estudantes usados. Zenos corre de volta até Crescem e pergunta se ele sabe algo sobre a magia que Goldring acabou de usar. Crescem explica que a especialidade do professor é ser um feiticeiro de transferência de saúde. Ele é um mago que transfere força vital de uma pessoa para outra com o intuito de curar. Mesmo que o feiticeiro não seja muito poderoso, essa magia pode trazer grandes resultados. Quando alguém está ferido, a energia vital é transferida de outra pessoa para acelerar a recuperação. Quanto mais grave for o ferimento, maior será a necessidade de força vital, e um número maior de indivíduos saudáveis deve estar preparado para fornecer a quantidade necessária de energia para a recuperação. Isso explica por que ele quer reunir tantas pessoas em seu laboratório. Mas, mais importante do que isso, estão as eleições para diretor. Há rumores de que o atual diretor, Chalbard, está prestes a se aposentar, então o professor está tentando garantir votos para as próximas eleições. Zeno pergunta então se Crescem conhece alguém chamado Alfred. Crescem diz que conhece, mas não o suporta. Alfred desapareceu repentinamente, justo depois de o professor depositar todas as suas esperanças nele. Ninguém sabe o motivo do desaparecimento. Ele havia sido convidado para um jantar e sumiu logo depois. Esse jantar foi organizado pelo professor, que de tempos em tempos convidava seus alunos preferidos. Ser convidado significava algo importante. A cena muda para Zenos na biblioteca. Seu amigo o agradece pelas informações valiosas. Zenos diz que sua missão está completa agora. Vou me retirar. Mas seu amigo o impede,
temos uma boa pista, mas ainda não é prova suficiente. A melhor opção agora é você se aproximar do professor Golden e conseguir se infiltrar em um dos banquetes particulares dele. Se você conseguir isso, pagarei uma quantia adicional, além do que já combinamos. Zenos concorda, mesmo que sua intenção fosse voltar para casa. Mas também quero que você me diga tudo o que sabe sobre meu professor. O amigo promete contar tudo o que souber. Em seguida, ele faz um teste de inteligência, deixando cair algumas peças de metal e pergunta, se você estivesse no meu lugar, Zenos, qual peça pegaria primeiro? Nesse momento, a assistente entra procurando o Dr. Baker. O amigo responde a ela, estávamos apenas conversando. Baker então sai com seu acompanhante. A cena muda para Linga, que está tentando entrar sorrateiramente no quarto de Zenos, mas acaba esbarrando em Zofia. Linga pergunta, o que está fazendo aqui? Zofia responde que veio limpar. Nesse instante, outra amiga entra de forma caótica, arrebentando a porta e anunciando, eu vim limpar. As três então limpam o local e terminam tudo. Depois disso, a cena volta para Zenos e Crescem conversando. Zeno diz, chega de tolices. Vamos ao ponto. Me diga, Crescem, esse não é seu único trabalho no laboratório, certo? Crescem responde, não, além das excursões, sirvo a comida da Lady Milk e cuido da roupa dela, penteio seu cabelo e outras coisas. Zenos se irrita, seu idiota. Não é isso que quero dizer. Mas Crescem continua sendo bobo. O professor está em uma reunião com os 7 nobres com quem deseja fazer amizade. Eu o respeito muito, mas se eu subir na hierarquia da facção, posso ficar no lugar dele. Quero promoções. Quando me tornar uma pessoa influente e entrar para o grupo deles, vou aproveitar comidas luxuosas, mulheres lindas e muitos servos para mandar. Eu amo autoridade, então estou me esforçando para ser um curandeiro. Nesse momento, o garoto misterioso entra e diz para Crescem, finalmente te encontrei. Está cuidando do cachorrinho mimado do Goldrin de novo? Crescem se desculpa, Sr. Bones, estou me esforçando. Bones vai embora dizendo, que vergonha. Não se chega longe na vida apenas bajulando. Sabemos que esse é o primeiro secretário do professor Goldrin, mas duvidamos que exerça o cargo de verdade, já que está sempre bebendo e embriagado. Essa é sua realidade. Talvez eles tenham sido amigos no passado. Bones então joga um pouco do conteúdo da garrafa neles, e o cachorro corre até a bebida. Mas algo terrível acontece. Um carro atropela o cachorro, que começa a sangrar. Crescem tenta tratá-lo e estancar o sangramento, mas a aparência do cão continua a mesma e ele está muito sujo. O professor provavelmente vai me matar. Vai me transformar em um espeto de kafta, me colocar no forno e me servir para os filhos dele. O que eu faço agora, Zenos? Zenos tenta ajudar e consegue curar completamente o cachorro, mas o animal precisa de descanso. A cena muda para Zeno, que está com uma linda garota de cabelo azul. Ela diz, oi, tudo bem? Podemos dar uma volta. Eles saem e ele pergunta, está tudo bem? Ela responde, não. Sinto muito. Se eu fosse mais forte, teria conquistado a atenção do professor Goldrin e você não teria sido envolvido nisso. Não quero te envolver, mas é algo fora do meu controle. Me sinto culpada. Ele responde, então me chamou para caminhar só para me dizer isso. Ela diz, sim, exatamente. Sei que meu pedido de desculpas pode não significar muito, mas queria falar isso em um lugar mais tranquilo. Ele diz, não se preocupe. Vou receber meu pagamento do Baker, então está tudo bem. Além disso, se não fosse por essas oportunidades, eu nunca teria conhecido esse hospital, nem teria vindo até aqui. E também tive a chance de conhecer melhor meu professor. Tenho muito a ganhar, então não se preocupe. Ela diz, tudo bem. Mas se precisar de qualquer coisa, estou à disposição. Me diga, como era seu professor? Ele responde, para ser honesto, não sei. Ele parece suspeito, mas me ensinou a ler e escrever, me apresentou ao mundo, ensinou tratamentos para doenças, ferimentos e tantas outras coisas. Devo minha vida a ele. Ela responde, é parecido com minha relação com o Dr. Baker. Também devo minha vida a ele. Quando decidi me tornar curandeira, ele me treinou pessoalmente. Mas ele estava tão envolvido nas pesquisas que a namorada que ele amava o deixou. Agora eu cuido dele, porque ele é o irmão mais novo da minha mãe, meu tio. Mas nunca fui boa com superpoderes ou pesquisa científica. Zenos pergunta, que pesquisa você fazia? Armazenamento de medicamentos, temperatura, umidade, fatores adequados de preservação. É bem entediante. Ele diz, mas as coisas mais importantes da vida geralmente são entediantes.
Isso é normal, minha senhora. Pouco tempo depois, Zenos e Yuma estão voltando ao campus do Hospital Real quando Crescem corre até eles. Ele se ajoelha e começa a implorar por ajuda a Zenos, dizendo que se meteu em uma grande encrenca. Pela expressão de Crescem, Zenos percebe que o problema é sério. Os motivos que levaram Crescem a implorar por ajuda a Zenos começaram algumas horas antes, quando Gold voltou de uma reunião com um nobre poderoso que sempre o apoiara. O nobre havia pedido que ele examinasse sua filha, que desenvolveu uma erupção no rosto, a qual vinha crescendo cada dia mais. Gold identificou imediatamente que se tratava de uma doença chamada Odface e o nobre implorou para que ele tratasse sua filha. Gold sabia que a doença não era fatal, mas para remover a cicatriz no rosto da garota, ele teria que cortá-la completamente e depois curá-la. Havia o risco de deixar uma marca permanente. No entanto, Goldrin estava confiante de que, com a doação de força vital de alunos suficientes, conseguiria restaurar a pele dela como se nunca tivesse sido danificada. O problema era que a garota se recusava a deixar que outros vissem seu rosto machucado, e Goldrin ficou tenso porque não poderia ajudá-la sem trazer várias pessoas consigo. Sem saber o que fazer, decidiu fazer uma pausa e passar um tempo com seu filhote, já que isso sempre o acalmava. Assim que saiu de seu escritório, esbarrou em seu assistente bêbado, que zombou dele dizendo que seu adorável filhote havia sido atropelado por uma carruagem. Goldrin ficou completamente furioso ao ouvir isso, mas o bêbado logo explicou que os babás que ele contratara haviam curado a cachorrinha, então ela estava bem. Goldrin correu para seu quarto, após confirmar com pessoas mais confiáveis que sua mascote realmente havia sofrido um acidente. Mas ao vê-la completamente bem, sem sequer um arranhão, ficou atônito. Pensou que a pessoa que curou sua cadela sem deixar ferida poderia fazer o mesmo com a filha do nobre. E foi assim que o nome de Crescem entrou na história. No presente, Genos decide ouvir o pedido antes de tomar qualquer decisão. Eles vão até o quarto onde Crescem revela os detalhes. Ele conta que Goldrin pediu para que curasse o rosto da filha de um dos 7 grandes nobres. E se falhar, nunca será bem-sucedido na vida. Zenos diz para ele apenas cortar o tecido deformado e curá-lo. Mas Crescem suspira dizendo que pessoas normais não conseguem fazer isso. Está muito abalado. Então Yuma pergunta por que Goldrin confiaria a ele um caso tão importante. Ele tenta bancar o confiante, dizendo que Gold finalmente notou seu talento, mas Yuma diz que isso é papo furado. Crescem começa a chorar e confessa que, quando Gold investigou quem cuidava do cãozinho, seu nome apareceu. Yuma pergunta por que ele assumiu o crédito se não tem habilidade para isso. Crescem responde que já havia cometido um erro no incidente do Rei Zumbi, por ter admitido ser inútil naquela vez, achava que, se o secretário descobrisse que ele falhou de novo, seria expulso do grupo. Ele implora pela ajuda de Zenos, quando Lily aparece com chá. Yuma a apresenta como irmã de Zenos, mas vendo o jeito carinhoso como ela age, Crescem suspeita que eles sejam irmãos no estilo doce lar do Alabama. Mesmo assim, ele tenta ficar em bons termos com Lily. Zenos se inclina a ajudá-lo, mas Lily diz que não quer se envolver com um fracassado como ele. No dia seguinte, o nobre subitamente convoca Goldrin, pois uma emergência surgiu, e o professor leva Crescem e Zenos consigo. O nobre explica que sua filha, Charlotte, vem recusando a cirurgia porque não quer qualquer tipo de mancha no rosto. Ela se trancou no quarto e se recusa a deixar alguém vê-la. O nobre está muito preocupado e diz a Goldrin que ele é a única pessoa em quem confia para convencê-la de que ficará bem. Goldrin aceita o pedido, ainda que nervoso. O nobre leva os curandeiros até o quarto da filha e pede que ela permita que Goldrin veja sua condição. Gold também a pede para confiar nele no tratamento, mas Charlotte afirma que não permitirá que ninguém aproxime uma lâmina de seu rosto. Ela se mostra uma narcisista paranoica, convencida de que uma garota de uma família rival tramou tudo por inveja de sua beleza e que todos ali estão tentando desfigurá-la. Crescem decide entrar no mesmo nível de loucura e diz a Zenos que vai convencer Charlotte a fazer a cirurgia. Uma vez curada, ela vai se apaixonar por ele e ele se casará com a nobreza. Zenos o incentiva a tentar e Crescem pede permissão a Goldrin para conversar com a garota. No entanto, Charlotte diz que não está tão desesperada a ponto de falar com um simples assistente e o manda embora. Sem escolha, Goldrin sinaliza para Zenos tentar, e este suspira antes de se aproximar da porta. Zenos é completamente casual com Charlotte e diz que está tudo bem se ela não quiser a cirurgia, pois qualquer um teria medo de ter o rosto cortado. Explica que o crescimento em seu rosto não trará problemas de saúde, então não precisa removê-lo se não quiser. Então começa a deixá-la enojada, dizendo que o inchaço pode se tornar o rosto de uma velha e que algumas pessoas se apegam tanto que até dão nome humano ao caroço. Zenos diz que seu papel acabou ali. Quando se vira para ir embora, Charlotte abre a porta, assustada com a possibilidade de deixar o inchaço sem tratamento.
Ela deixa todos entrarem e pergunta se é verdade que a protuberância vai virar o rosto de uma senhora. Cresem, animado, diz que sim. Porém, Charlotte o manda calar a boca, pois sua voz é tão feia que a faz sangrar pelos ouvidos. Goldring intervém para conter os danos e confirma o que Zenos disse. Ela pergunta o que pode fazer para impedir isso. Ele responde que a única forma de tratar a odifácia é por cirurgia. Mas Charlotte começa a gritar dizendo que não quer fazer cirurgia e também não quer ficar feia. Todos tentam convencê-la de que essa é a única escolha possível. Mas Char pergunta se alguém pode garantir que não haverá cicatrizes da cirurgia, pois só concordaria com o procedimento se alguém estivesse disposto a apostar a própria vida nisso. Sem receber resposta, ela sai furiosa do quarto, e Goldring mais uma vez sinaliza para Zenos falar com ela, já que parece ter talento para lidar com crianças mimadas como Char. Zenos a segue até a varanda, onde a encontra cuidando de sua coleção de pássaros. Ela está abatida e deprimida, mas Zenos se concentra em uma ave ferida. Ao se aproximar, Char comenta que encontrou o animal no jardim no dia anterior. Diz que ele nunca mais poderá voar e, assim como ela, nunca mais terá uma vida social. Zenos pergunta se ela quer melhorar, mas Char grita para que ele a deixe em paz. Ainda assim, Zenos afirma que, se ela quer se recuperar, então é uma paciente, e ele ajudará qualquer paciente, independente de sua posição social. Ele então trata o pássaro diante dela e o solta, permitindo que voe. Char fica atônita quando o animal pousa em sua mão. Zenos pergunta novamente se ela quer viver bem e ser feliz, e dessa vez ela aceita fazer a cirurgia. Logo depois, Char é anestesiada numa sala improvisada para a operação. Assim que o nobre sai, Goldring adverte Zenos e Cresem de que, se falharem, irão se arrepender pelo resto da vida. Cresem treme de nervoso, mas diz que dará o seu melhor. Zenos então pede para deixar a cirurgia por sua conta. Cresem pergunta se ele já fez isso antes e Zenos responde que já tratou um caso de odifácie quando era criança. Cresem não entende, mas decide confiar nele. Goldring então apressa os dois, e pede que Cresem comece a cirurgia, ainda acreditando que ele curou o cachorro. Cresem pega um bisturi, e Zenos se surpreende ao ver que os outros curandeiros usam ferramentas e não monolâminas. Ele manda Cresem parar de tremer como um covarde, pois isso aumentaria o risco de ferimentos. Cresem responde que a cirurgia é de dificuldade nível a mais, e tenta se acalmar lembrando do que leu nos livros sobre as raízes da doença de face. Mas Zenos faz uma varredura rápida e diz que a localização das raízes pode variar, então seguir o livro não basta. Ele indica a localização exata das raízes no rosto de Char, e Cresem não acredita que Zenos descobriu aquilo sem sequer tocar na paciente. O impaciente Goldring pressiona para começarem logo, e Zenos ordena que Cresem siga suas instruções. Graças à precisão de Zenos, Cresem consegue retirar as raízes do rosto de Char, deixando Goldring impressionado. No entanto, ao remover o último vestígio da doença, Cresem percebe que as raízes estão entrelaçadas com os nervos faciais. Ele precisaria cortar os nervos para extrair completamente a infecção. Tanto ele quanto Goldring se desesperam, já que reparar nervos danificados é extremamente difícil, e as chances de Char ficar deformada são altas. Eles consideram encerrar a operação e levá-la ao hospital para uma segunda cirurgia. Porém, Goldring decide que deixar qualquer resquício da doença seria pior, então ordena que Cresem corte os nervos, alegando que esse seria o menor dos males. Subitamente, Goldring toma o bisturi e corta os nervos ele mesmo, começando a gritar com Cresem e culpando-o por ter feito o corte. O nobre aparece na porta para perguntar se está tudo bem, e Goldring mente, dizendo que o estúpido passeador de cães ignorou suas ordens e cortou os nervos da filha. Ele diz que precisarão levá-la ao hospital, mas que ela nunca mais terá o mesmo rosto. Cresem entra em pânico, percebendo que está sendo usado como bode expiatório. O nobre também fica nervoso, mas Zenos intervém, dizendo que não há motivo para preocupação, pois é possível reconectar o nervo cortado. Ele acrescenta que nem precisam ir ao hospital, pois é um trabalho simples. Goldring fica pasmo com a afirmação. Zenos, sem dar ouvidos ao professor, vai até Char, conjura uma monolâmina e remove o restante da doença do rosto da garota, tratando-a completamente em segundos. Goldring e Cresem ficam estupefatos com o que veem, mas Zenos termina o trabalho antes que possam fazer qualquer pergunta. Algumas horas depois, Char acorda e chora ao ver seu rosto intacto. O pai, sem saber da verdade, parabeniza Goldring pelo sucesso da cirurgia. Mas Char tem uma leve lembrança de Zenos durante a operação e demonstra um repentino interesse por ele. No dia seguinte, Zenos ajuda Ilma a mover algumas caixas com medicamentos experimentais nos quais ele está trabalhando. Anne também aparece no depósito e pergunta a Zenos como foi a cirurgia. Ele responde que correu bem, e Anne comenta que isso fará com que Goldring finalmente preste atenção nele.
Nesse momento, Kresen aparece correndo para avisar que Goldrin os convidou para um jantar naquela noite. Ern parabeniza Zenos e diz que ele está um passo mais próximo de concluir sua missão.